Você acabou de se formar na faculdade e já se tornou o substituto da bela CEO. Durante esse tempo, o chefe sempre foi fiel à sua amada. Até que a amada estava prestes a voltar para o país. O chefe terminou com você. Mas você não deu a mínima. Pelo contrário, naquela mesma noite, você quebrou as portas da frente e de trás do chefe. E o que ele não sabia era que seu grande apoio já havia sido comprometido por você. Após a amada voltar, a situação ficou intensa. Essa trama não está se desenrolando como deveria. Neste momento, Jian Yuei, que acabará de sair de uma reunião, soltou um suspiro. Ele já havia tentado terminar com você 4 ou 5 vezes, mas não adiantou nada. O primeiro beijo foi embora. Na segunda vez, foi completamente exposto. Na terceira vez, foi tocado de cima a baixo pelas suas mãos desajeitadas. Na quarta vez, foi para trás. Na quinta vez, nem a porta da frente conseguiu escapar. Esse tipo de desenvolvimento deixou Jian Yuei, que sempre gostou de ter controle da situação, sentindo que algo estava diferente, mas não conseguia identificar o que era. Xiao Jibo está prestes a voltar para o país. Agora realmente deixou o irmão Mu sem nada. Mas só de pensar que você vai embora, meu coração começa a se contorcer. Ele também não sabe o que está acontecendo com ele. Nesse momento, o celular de Jian Yuei tocou. Ao ver que era Xiao Jibo, Jian Yuei hesitou. Ele hesitou pela primeira vez entre você e Xiao Jibo. Hesitou por um tempo. Ele ainda assim atendeu o telefone. Jibo, Yuei, eu volto para o país amanhã. Você pode vir me buscar no aeroporto? Vou tentar arranjar um tempo. Yuei, o que aconteceu com você? Por que parece que você não está muito feliz? Não, você está enganado. Eu ainda estou ocupado. Vamos deixar assim por enquanto. Depois que a ligação foi encerrada, Jian Yuei percebeu que suas palmas estavam todas suadas. Por um momento, Yuei estava completamente confusa. E nesse momento, você estava segurando 2 sacos de plástico. Parado em frente a uma casa, gritou: Mamãe, papai, eu voltei a pedir favores. Yuei quer comer caranguejo grande e camarão. Tem em casa? Ouvindo o que vem do lado de fora da porta. O som. Jian Donggen e Li Qingja sentiram um puxão nos cantos dos olhos ao mesmo tempo. No fundo do coração, um Gordon acabou. Este genro veio de novo. Se Jian Yuei visse esta cena à sua frente, com certeza o deixaria muito surpreso. Apenas porque este casal idoso são os verdadeiros pais de Jian Yuei. Depois que você assinou o acordo com Jian Yuei, você já soube da bênção do casal idoso. Sempre que Jian Yuei quiser comer algo gostoso, você vem diretamente à casa do Jian pedir favores, com o bonito nome de cuidar da filha dos velhinhos. Quanto ao pai e à mãe Jian, o motivo pelo qual eles aceitaram você como genro é totalmente porque você tem pele grossa. Olhando para a pessoa que está na porta, Jian Fumei perguntou irritada: por que você veio de novo? Sobre a couve da própria casa sendo devorada por porcos. Ele ainda está se sentindo um pouco mal. Pai, o que você está dizendo? Eu não estou aqui para me preocupar com vocês dois. Mãe, quanto tempo? Estou com muita saudade. Você está ainda mais bonita. Ai, você, criança. O que você está dizendo, falando a verdade assim? A mãe Jian disse com um sorriso no rosto. Vendo a aparência da própria esposa tão sem valor, o canto da boca de Jian estava tremendo sem parar. Percebendo que os músculos do rosto de Jian estavam se contraindo, com uma expressão facial horrível, ele rapidamente pegou o celular e mexeu um pouco. 120, meu pai está tendo um ataque. O endereço. Então, ele correu um pouco para frente. Com a mão direita, ele gentilmente ajudou o idoso a se acalmar. Ele ainda murmurava palavras. Pai, vá devagar, não tenha um derrame. Ha 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 ha. O genro é realmente muito engraçado. Antes que Jian pudesse reagir, a mãe Jian ao lado estava rindo sem parar, segurando a barriga. Mãe, como você pode dizer isso? Eu não estou me preocupando com o pai? Pai, você ainda está bem? Você se opôs ao que a mãe Jian disse. Virou-se e continuou a olhar preocupado para o pai Jian. Tudo bem, eu errei. Eu não deveria reclamar de você. Da próxima vez, venha quando quiser. Essa sua atitude. Até o pai Jian ficou sem saber o que dizer. Só pode erguer a bandeira branca e se render. Pai. Rir um pouco faz você parecer mais jovem. Rindo, quem sabe você não volta a ser jovem. Seu moleque, você não tem jeito nenhum. Vim aqui hoje só por causa da Yuei. Caso contrário, eu não tenho nenhum hobby. Mesmo para lavar os pés, só vou à tarde. Pais, vocês querem vir juntos? Sua sinceridade deixou os dois velhinhos sem palavras. Afinal, qual bom genro ousaria falar diretamente na frente do sogro e da sogra? Dizer que vai lavar os pés. Tudo bem, você faz o almoço. Depois de comer, vamos dormir um pouco juntos. A mãe Jian olhou satisfeita para você, seu genro.
Quanto mais vejo, mais satisfeito fico, sem problemas. Ah, e o que vocês dois querem comer no almoço? Eu vou comprar os ingredientes. Depois de algumas manobras, já consegui deixar os dois bem felizes. O sorriso no rosto deles não parou. Depois do almoço, vi a sogra se preparando para guardar os pratos. Você se levantou e pegou os pratos das mãos dela. Pais, eu vou lavar. Depois que terminar, vamos direto lavar os pés. Afinal, é tudo por conta do tio Wang. Esse garoto é bom em tudo. Só tem uma boca, né? Eu te vejo lavando os pratos na cozinha com habilidade. Eu não pude deixar de reclamar um pouco. Logo veio o pensamento da sogra defendendo o genro. O que há de errado com a boca do genro? Ele fala bem e ainda consegue fazer as pessoas rirem. Você é quem mais se preocupa. Você disse que esse garoto está com a Yuei há 1 ano. E o que há de errado com a barriga da Yuei? Não dá sinal nenhum. Eu ainda quero segurar meu neto. Se você me perguntar, eu pergunto a quem? Quem sabe o que a Yuei está pensando? Só tenho medo de que ele ainda esteja pensando naquele garoto da família Zen. Não deve ser o caso. Embora eu tenha um pouco de preconceito contra esse garoto. Mas com aquela boca dele, a Yuei consegue se safar. Quem sabe? Os filhos e netos têm suas próprias bênçãos. De qualquer forma, eu já decidi que o genro é o Xiaomon. Os outros não servem. O pai e a mãe Jian estão se comunicando sem parar. Em suas palavras, há uma grande aprovação de você. Embora você não tenha muito dinheiro, mas você é uma boa pessoa. Na faculdade, você só teve um amor platônico. Isso se encaixa perfeitamente nos padrões que eles têm para um genro. Neste momento, na casa dos Jian, a família toda tem uma enorme aprovação de você, exceto pelo fato de que ele ainda está no escuro. Jian Yuei, que não sabe nada sobre isso. Afinal, que bom rapaz não iria, sob a orientação da namorada, visitar diretamente os sogros? E ainda ser aprovado? Certo, pais, vamos lá. Vamos lavar os pés. Neste momento, depois que você arrumou a mesa e a cozinha, não hesitou em convidar os dois velhinhos. No passado, a mãe Jian rejeitava a ideia de lavar os pés. Ela até achava aquele lugar sujo, mas não conseguia resistir à sua lábia. Depois de ir 1 ou 2 vezes, a mãe Jian também começou a gostar da ideia de lavar os pés. Sem esperar que o pai Jian dissesse algo, a mãe Jian se levantou animadamente. Ela estava pronta para sair com você. O pai Jian sentiu um arrepio e sempre achou que você era problemático. No passado, nem se falava em levar a mãe Jian para lavar os pés. Mesmo que ele tivesse coragem de ir, a mãe Jian poderia fazê-lo ficar 3 dias sem sair da cama. Mas desde que você apareceu, as mudanças na sociedade deixaram o presidente deste grupo Shenshou sem entender nada. O genro indo lavar os pés. Quem já viu uma sogra se apressar para pagar? Provavelmente, só a família Jian tem isso. No entanto, a família Jian não se importou muito. Afinal, ele também gosta de ir a um banho de pés. Os 3 logo chegaram àquela luxuosa casa de banho de pés. Sob uma recepção respeitosa e enérgica, o velho Lian e o jovem estavam sob os olhares variados das pessoas. Entraram de forma descontraída. Quando os 3 se deitaram na cama, a moça técnica já estava pronta e disse olá. A técnica número 66 está à sua disposição. Olá, a técnica de número 77 está ao seu dispor. Olá. A técnica número 88 é para Mugé. Justo quando a jovem e bonita técnica estava se apresentando, uma voz dissonante de repente chamou sua atenção. Ao lado, o pai e a mãe Jian, que estavam prestes a ter uma experiência imersiva, também não puderam evitar olhar. Quando você viu claramente a aparência da fonte da voz, também ficou um pouco surpreso. Xiao Mei, o que você está fazendo aqui? É você, número 88? Impressionante! Li Xiaomei, uma estudante brilhante da Universidade de Tecnologia de Jiandong, e também foi sua namorada por 2 anos. A ex-namorada com quem você nunca se encontrou, mesmo depois de 2 anos. A atmosfera entre os dois era razoavelmente boa quando estavam juntos. Mas talvez seja a falta de novidade. 1 ano depois, os dois quase não conversavam. Até o verão em que o 3º ano se tornou o 4º. Li Xiaomei foi a primeira a sugerir o término. Você também não tentou impedir. Desde então, os dois não se encontraram mais. A vida os forçou. Aqui o salário é um pouco mais alto. O que você está fazendo? Meus pais e eu viemos aqui para fazer pedicure. Daqui a pouco, vou te dar mais 1 hora para ver o que é ter estilo. Sob o olhar atônito do pai e da mãe Jian, você escolheu a sua casa sem hesitar. Os velhos sabem sobre Li Xiaomei. Afinal, Jian Yuei está namorando. Eles ainda se preocupam bastante. Sem traição. Sem chifres. Um término pacífico e puro é algo raro. O que o pai e a mãe Jian não esperavam era que sua forma de ajudar é tão intensa. Li Xiaomei também não definiu muito. Isso também pode ser considerado uma forma de ajuda a ele.
Então, muito obrigado. O ex-namorado foi educado, não foi? Ouvindo a conversa dos dois, o pai e a mãe de Jian trocaram um olhar. Ambos ficaram sem palavras. Durante a conversa casual entre eles depois, Li Xiaomei, a técnica número 66 e a técnica número 77, de repente, olharam com medo para o genro. Você trouxe o sogro e a sogra para fazer pedicure? Que operação mágica é essa? O importante é como vocês conseguiram ser tão harmoniosos. Depois que a técnica número 66 e a técnica número 77 se retiraram, Li Xiaomei ainda estava te massageando sem parar. O casal mais velho achava essa cena especialmente estranha. O ex-namorado encontra a ex-namorada trabalhando como massagista de pés enquanto recebe uma massagem nos pés. Que tipo de roteiro mágico é esse? Neste momento, você também olhou para o relógio. De repente, pulou da cama. Com medo, disse, acabou, acabou. Prometi ao Xiao Yuei que faria caranguejo para ele. Caranguejo e lagostim. Os pais já foram embora. O pai, a mãe e Li Xiaomei olharam atordoadas. Você simplesmente desapareceu na cidade de massagens nos pés. Você disse como a cabeça desse garoto funciona. Quem sabe? Talvez seja esse tipo de personalidade do garoto. Para conseguir conquistar a Yuei, certo? Li Xiaomei ouvia a conversa entre o pai e a mãe de Jian. Não pôde deixar de olhar para as costas de Nai, que estavam prestes a desaparecer. Caiu em um profundo silêncio. Quando Jian Yuei voltou para a porta da mansão após o trabalho, não pôde deixar de esfregar a barriguinha já faminta. Uma pilha de preocupações pesava em seu coração ao meio-dia. A comida que a assistente Qin Vanin trouxe. Ele não teve tempo nem de comer 2 garfadas. Senhor Jian, o irmão Mu já deve ter preparado o jantar para você. Você pode comer assim que entrar. Qin Vanin, que caminhava atrás de Jian Ziyu, percebeu o movimento do primeiro. Imediatamente sussurrou para ele. Ao ouvir o nome de Mu Jie, Jian Yuei também sentiu uma mistura de emoções. Já fui honesto várias vezes. Você sempre consegue interromper com magia. Essa descoberta fez com que ele, o presidente do grupo Shenshou, se sentisse especialmente impotente. Será que devo ser honesto mais uma vez esta noite? Não posso. Ontem eu apenas mencionei o começo e a porta se abriu. Se eu disser tudo hoje, não vou acabar engravidando amanhã? Clique. Justo quando os dois chegaram à porta da mansão, a porta se abriu de repente. Nesse momento, Jian Yuei, que voltava do trabalho, entrou e começou a tirar a roupa casualmente no sofá. Depois de olhar para os lados, ele gritou para você, que estava ocupado na cozinha, pequena Muzi, traga-me o pijama. Você, que acabará de arrumar a cozinha, ficou surpreso ao sair, olhando para Jian Yuei, que já estava completamente despido. Você imediatamente acenou com a cabeça. Claro, presidente Jian, um momento. Você subiu rapidamente as escadas, pegou aquele pijama de seda que havia sido lavado e trouxe para Jian Yuei. Jian Yuei, percebendo que você estava ao lado do sofá, o olhar permaneceu fixo. No dramático filme de amor na televisão, apenas estendeu a mão de forma suave, já acostumada. Você naturalmente se sentou ao lado de Jian Yuei, vestindo-o com um pijama. O toque durante o processo. Isso tudo é um benefício de ser o chefe, Jian Yuei, que ele te deu como benefício. Embora o olhar tenha permanecido na televisão, no dramático filme de amor, mas no coração de Jian Yuei, estava inquieto. Se deveria ou não ser honesto com você. Ele não quer que você vá embora. Mas Xiao Jibo está prestes a voltar. E ontem, ele parou no meio da conversa. Se hoje for completamente honesto, você realmente não quer que ele te engravide? Não está tranquilo. Você naturalmente não percebe os pensamentos de Jian Yuei. Assim, sob o olhar periférico de Jian Yuei, você novamente brincou com aquelas 2 partes macias. Começou a arrumar a sala. Muguogo, vamos terminar. Uma abertura familiar. Jian Yuei, afinal, não conseguiu se segurar. Acabou dizendo essa frase. Jian, quando é que nós namoramos? O que quero dizer é que o contrato não está prestes a expirar? Sim, ainda faltam 6 dias. Xiao Jibo volta amanhã, você sabia? Quem tem alguma relação comigo? Se ele volta ou não, não é da minha conta. Jian Yuei ficou sem palavras. Sempre sente que está falando com as paredes. E você parece ter pensado em algo. Então disse, certo. Jian, você vai tomar banho? Vou preparar o banho para você. Não sei desde quando. Tomar banho se tornou um sinal entre vocês dois. Um sinal de entretenimento. Como esperado. Assim que a palavra banho foi mencionada, Jian Yuei também esqueceu o que era ser honesto ou não. Apenas acenou com a cabeça e foi. Vamos tomar banho juntos. Você deixou o pano que estava segurando. Caminhou diretamente para o quarto, olhando para a sua silhueta. Neste momento, Jian Yuei, o canto dos lábios lentamente esboça um sorriso suave. Quanto a Xiao Jibo, quem ele é?
não conheço bem. No dia seguinte, Jian Yuei em seu sonho. De repente, sente algo estranho. Aquele abraço familiar. O jeito familiar de agarrar. O chamado familiar. A respiração parece ser como a de ontem. Algo que Jian Yuei não consegue entender. Aquela pequena anomalia é tão evidente, mas não consegue pensar onde está o erro. Nesse momento, aquela pata começou a se comportar mal novamente. Jian Yuei instantaneamente teve um brilho nos olhos. Kyubo, pare de fazer bagunça. Levante-se rápido para fazer o café da manhã. Sim, senhor Jian. Meu relógio biológico me diz. O tempo ainda não deve ter chegado, certo? Estou com fome. Levante-se logo. Tudo bem, você apertou mais algumas vezes. No meio das queixas insistentes de Jian Yuei, retirou-se lentamente. Um som suave. Foi depois que você chegou à beira da cama e começou a se vestir. Jian Yuei percebeu instantaneamente onde estava o erro. Sua mente estava constantemente relembrando tudo o que aconteceu na noite passada. Ontem parecia que não tinha saído pela parte de trás. Depois que você saiu, Jian Yuei, ansioso e confuso, lentamente levantou o cobertor. Como ele esperava, aquela flor de ameixa vermelha estava silenciosamente florescendo ali, contando sobre o que Jian Yuei chamava de sessão de confissão. Quão fracassada foi. O que exatamente deu errado? Por que a sessão de confissão não conseguiu ter sucesso? Hoje, Jibo vai voltar. Jian na cama. Yuei não parava de coçar seu cabelo liso. Neste momento, Jian Yuei estava extremamente confuso. No entanto, ele não percebeu que você, que causou todas essas consequências, foi completamente ignorado por ele. Ele não se importava nem um pouco. Você levou o corpo dele. Ele só estava ressentido com o fracasso de sua própria confissão, até que viu as roupas organizadas ao lado. Jian Yuei inconscientemente sorriu. Mas ainda assim, Xiao Mu se preocupa comigo. Ela consegue preparar tudo para mim. Até que Jian Yuei vestiu suas roupas. Um grito alto saiu da porta do quarto. Deixe que eu diga, o caminho do Sr. Jian não é para ser percorrido. É para ser desfrutado. Eu vou te carregar para baixo. Então, que Xiao Mu me carregue para baixo. Você que estava apenas brincando. De repente, ficou sem palavras com o que Jian Yuei disse. Será que o caminho para o coração de uma mulher é realmente um esgoto? Como ele acabou de devorar Jian Yuei completamente. Ele ficou tão obediente. Quando Jian Yuei viu a sopa de galinha negra na mesa, ele ficou ainda mais satisfeito. Xiao Mu é boa. A satisfação em seu tom. As asas do orgulho não escondem nada. Até mesmo o corpo está levemente animado. Ao ver essa cena, você sente um choque no coração. Parece que eu me coloquei em uma enrascada. Jian Yuei parece ter se conquistado. O que eu vou fazer agora? Mas ao lembrar de todos os momentos deste ano com Jian Yuei, você não se opõe. Você não se opõe. Logo após terminar o café da manhã, o assistente chegou à mansão de Jian. Hoje vamos ao centro comercial. Justo quando Qin Vanin estava prestes a fazer o relatório do dia, a cena à sua frente a deixou paralisada. Hoje, Jian Yuei parece especialmente encantador. Aqueles olhos escondem um charme sutil. Parece que o vasto mundo só consegue conter o pequeno ele. Você não se importou com os pequenos gestos de Qin Vanin, mas sorriu e abraçou Jian Yuei. Chegou na frente do carro Maybach. O Sr. Jian chegou. O que você quer comer à noite? Não precisa. Hoje o Xiao Jibo vai voltar. Vou comer qualquer coisa e já vou para o aeroporto. Diferente das vezes anteriores. Desta vez, quando Jian Yuei mencionou o nome de Xiao Jibo, foi surpreendentemente com nome e sobrenome. Isso fez com que Qin Vanin, que estava prestes a entrar no banco do passageiro, olhasse involuntariamente, profundamente para você que ainda estava agachado na frente do carro. Parecia que havia algo diferente. Hospital Privado Shenshou. Quando sua silhueta apareceu na porta, o diretor imediatamente veio até você. Genro, você realmente veio. Este hospital é o presente de aniversário que sua mãe lhe deu no dia do seu aniversário. Enviando seu presente de aniversário. A saúde da Yao Yao melhorou? Genro, a senhorita Suyao já está quase recuperada. Em 2 ou 3 dias ela poderá voltar à escola. Suyao é uma garota que saiu do mesmo orfanato que você. Mesma idade. Apenas com uma doença cardíaca congênita. Depois que você recebeu as ações deste hospital, você fez com que Suyao se hospedasse neste hospital privado. O quarto foi possível graças aos canais do grupo Shenshou. Assim, encontraram um coração adequado para Suyao. Quando o diretor o trouxe para o quarto, Suyao estava encostada na cama lendo um livro. Yao Yao pode voltar à escola para ler o livro depois. Agora precisa cuidar da saúde. Ao ver essa cena, você franziu levemente a testa. Irmão, você é tão irritante. Você sabe o quão entediante é estar aqui? Só ler pode passar o tempo. Quanto à sua boa intenção, Suyao apenas revirou os olhos e começou a reclamar.
Mas justo quando você estava prestes a se sentar no sofá, Suyao pareceu lembrar de algo. Perguntou quanto custou a internação aqui. Eu te pago quando ganhar dinheiro depois. Você foi bem despreocupado. A fraqueza se espalha no sofá macio, cheio de murmúrios. Disse para você se dedicar aos seus estudos de pós-graduação. Não precisa se preocupar com dinheiro. Você não contou a Suyao. Este hospital privado já se tornou sua propriedade. HMPH, você não estaria sendo sustentado? Como você ficou tão rico desde o seu 4º ano? Sobre a origem do dinheiro. Você nunca mencionou uma palavra na frente da Suyao. As queixas de Suyao eram apenas comentários casuais. Mas essa frase casual acertou diretamente o ponto fraco da canção pastoral. Ao vê-lo em silêncio, o rosto de Suyao também não estava muito bom. Perguntou incerta: irmão, você realmente está sendo sustentado? Você sorriu de forma sedutora, com um ar de confiança. O dinheiro vem de fontes legítimas, é ganho. Não pense demais. Ao ver essa expressão em você, Suyao ficou em silêncio. Ele sabia que só em você, quando você não queria continuar discutindo esse assunto, só assim poderá pensar em público. Isso também representa que você pode realmente ter sido sustentada por ele. Suyao estava tão emocionada que chamou de irmão. Se você foi injustiçada, eu vou me esforçar para ganhar dinheiro. Entendi. Primeiro, cuide da sua saúde. Isso é mais importante que tudo. Não pense besteiras, você também não pode explicar. É claramente um acordo. Como isso se desenvolveu até se tornar realidade? A situação de ontem pode realmente ser considerada como um relacionamento de sustento. Mas você realmente não se importa. Afinal, Jian Wei tem uma aparência e corpo tão atraentes. Você é quem se beneficiou. Do outro lado de Jiandong, aeroporto de Jiandong. Jian Wei já está aqui esperando há 20 minutos. Se fosse no passado, ele certamente estaria ansioso para ver Xiao Ji. Afinal, isso é a luz da lua branca em suas memórias. Mas neste momento, Jian Wei está extremamente inseguro. Sempre sente como se fosse uma esposa se encontrando secretamente com um amante. Embora ele já tenha contado isso a você, mas ainda assim não consigo apagar a pequena confusão em meu coração. Jiu Wei, eu voltei exatamente agora. Vestindo um terno de marca, com um rosto um pouco pálido, Xiao Jibo. Ele saiu do corredor. Ao ver Wei, imediatamente abriu os braços, esperando pelo abraço de Wei. Mas o que o surpreendeu foi que Jian Wei estava apenas parado firmemente no lugar. Sua expressão facial não mudou muito. Na verdade, quando Jian Wei ouviu a voz de Xiao Jibo, ele realmente ficou bastante feliz. Pelo menos naquele momento, ele realmente esqueceu você. Mas quando ele viu Xiao Jibo, aquele rosto pálido, ele se lembrou de quando você mencionou algo debaixo das cobertas. A deficiência renal em homens geralmente se manifesta no rosto. Rosto pálido, lábios secos e pouco cabelo. Isso não é exatamente igual a Xiao Jibo à sua frente? Quais são as condições para a deficiência renal? Isso deve ser uma mulher, com certeza. Ele deixou Wei esperando por ele. Xiao Jibo também não esperou, exceto por Mu Jie. Xiao Jibo deu as boas-vindas de volta. Jian Wei apenas ficou parada no lugar para dar as boas-vindas. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão, parado como um grande pássaro abrindo suas asas. Xiao Jibo instantaneamente ficou parado no lugar. E foi apenas depois de um momento. Xiao Jibo imediatamente percebeu. Ele brincou casualmente que um velho amigo havia voltado. Não vai me dar um abraço? Xiao Jibo não sabia o que havia acontecido com Jian Wei. E não se atreveu a mencionar. A relação entre os dois só pode ser encoberta como velhos amigos. Afinal, a família Zen de hoje não se compara à família Jian de Jian Wei. Xiao Jibo também esperava através de Jian Wei para desenvolver a família Zen. Melhor evitar o abraço. Tenho medo que os outros interpretem mal. Vamos, o carro está lá fora. As palavras de Jian Wei ecoaram. E não se importou com Xiao Jibo parando novamente. Caminhou diretamente em direção ao saguão de embarque. No entanto, no exato momento em que Jian Wei se virou, a socialização aumentou. No meio de suas tramas, ele mostrou um leve traço de desejo venenoso. Esta Jian Wei. Não foi dito antes que ela esperaria eu voltar? Para se casar comigo? Já se passou apenas um ano. Ela nem mesmo me deu uma boa aparência. Se não fosse pelo fato de que a família Zen precisa do apoio da família Jian, você acha que eu abandonaria a vida nos Estados Unidos? Para voltar e te procurar. Wei, vamos jantar juntos esta noite. Não, esta noite eu já tenho um compromisso, fica para a próxima. Neste momento, Jian Wei. O filtro sobre Xiao Jibo estava gradualmente desaparecendo. Ela nem estava muito disposta a prestar atenção em Xiao Jibo. Qin Vanyin, ao lado de Jian Wei, ria por dentro. Com um bobo como Mu Jie. Quem se lembraria de você, esse homem com deficiência renal?
A recusa veio um pouco rápido demais. Deixou Xiao Jibo sem reação por um momento. Mas ele também sabe que não é fácil apressar essa questão. Então, ele sorriu e mudou de assunto. E o Weiwei? Você não sabe o quão difícil foi para mim nos Estados Unidos. Agora voltei doente. Embora tenha sido uma frase estranha de Xiao Jibo, isso fez com que Jian Weiwei, o filtro que estava prestes a se quebrar, se estabilizou novamente. Afinal, ficar doente pode deixar a pessoa pálida. Jian Weiwei perguntou preocupada a Jibo. O que aconteceu com você? Você quer ir ao hospital dar uma olhada? Ao ver a expressão de Jian Weiwei suavizar de repente, Xiao Jibo sentiu algo em seu coração, sem deixar vestígios. Ele olhou para si mesmo no retrovisor. Ele percebeu em seu coração, assim era. Neste momento, Xiao Jibo forçou uma expressão. Seus olhos revelaram uma leve tristeza enquanto ele respondeu. Não precisa, Weiwei. Meu problema não é grande. Não quero tomar seu tempo. Você definitivamente deve ir ao hospital do tio Zhao, da empresa. Jian Weiwei realmente não se importa com isso. A Bai Yeguan também está doente. Ele definitivamente precisa acompanhá-la para ver. O motorista acenou com a cabeça. Ele virou o volante e foi direto para o hospital privado do grupo Shenshou. Acelerou rapidamente. Qin Vanyin, que estava no banco do passageiro, não pôde deixar de pensar. Um homem grande, que fica reclamando como uma mulher, realmente não é melhor do que uma canção pastoral. O carro rapidamente chegou ao hospital privado do grupo Shenshou. Neste momento, Jian Weiwei estava um pouco ansiosa. Não era por causa de uma doença negativa, mas porque já estava quase de noite. Se voltasse mais tarde, você provavelmente não esperaria por ele para jantar. Afinal, isso era algo que você poderia ter feito antes. Xiao Jibo percebeu a ansiedade no rosto de Jian Weiwei e se sentiu secretamente satisfeito. Não é essa uma mulher sem cérebro? Realmente achou que ele, Xiao Jibo, não conseguiria viver sem ela? Quando os recursos da família Jian chegarem à família Xiao, brincar com ele e depois jogar fora isso. As expressões das duas pessoas, naturalmente, caiu nas observações de microexpressões de Qin Van. Nos olhos de Ying, ele não pôde deixar de dizer que não era. Esse cara é muito narcisista, não é? O Sr. Jian estava constantemente olhando para o relógio. Isso é porque ele tem medo de voltar tarde, certo? Por que ele acharia que o Sr. Jian estava fazendo isso por ele? Algumas pessoas rapidamente chegaram à sala de inspeção. Afinal, havia o planejamento prévio de Qin Van Ying. Portanto, o caminho estava livre e sem obstáculos. Justo quando Xiao Jibo entrou para fazer o exame completo, Jian Weiwei estava constantemente olhando para o relógio na porta. Sua figura estava balançando. Apareceu do final do corredor. O irmão Mu estava prestes a descer quando você desceu. Então ouviu duas vozes familiares. Virou a cabeça para olhar. Não é Jian Weiwei que foi buscar alguém no aeroporto? Você, curioso, foi até lá. Perguntou sem dúvida se aquele tal de Jibo estava doente. Ele te fez sentir culpado por tê-lo trazido. Sua declaração foi direta ao ponto, novamente atingindo Jian Weiwei, que a qualquer momento poderia. Acima do filtro de luz da lua branca quebrada. Parece que você, irmão Mu, sabe disso. Sua expressão é extremamente estranha. Um amador observa Jian Weiwei. Não há nada para esperar por você, certo? Se não quiser, eu vou voltar e preparar o jantar para você. Vamos voltar juntos em um momento. Jian Weiwei percebeu claramente que você tinha algo a dizer. Mas você claramente não quer dizer. E foi então que soube. A porta da sala de exames ao lado se abriu lentamente. Um médico vestido com um jaleco branco, apoiando o fraco Xiao Jibo, ele saiu. Você é um familiar do paciente. Jian Weiwei mostrou uma expressão de hesitação. O canto do olho percebeu sua expressão que parecia um suspiro. Explicou, eu sou amigo dele. Com licença, doutor, o que aconteceu com ele? O paciente tem problemas cardíacos. É um tipo de doença cardíaca. Não pode ser estimulado. Deve ficar no hospital sob cuidadosa supervisão. Xiao Jibo estava extremamente satisfeito com sua política de suborno. Extremamente satisfeito. Ele mal podia esperar para ver Jian Weiwei. O rosto de Yu estava cheio de interseções. O que Xiao Jibo não esperava era que Jian Weiwei realmente parecia um pouco mal. Justo quando Xiao Jibo pensou que Jian Weiwei ficaria para cuidar dele, ele descobriu que Jian Weiwei estava pegando o celular e discando um número. Yuan disse que o irmão teve um ataque cardíaco e pediu para vir ao hospital cuidar dele. Ao ouvir o que Jian Weiwei disse, o rosto de Xiao Jibo instantaneamente ficou sombrio. Este roteiro tem problemas. Não deveria ser ele a ficar aqui para cuidar de mim? Como é que minha irmã acabou vindo cuidar de mim? Não estava tudo bem há pouco? Espera, quem é esse homem? Justo quando Xiao Jibo te viu de relance, seu olhar cheio de sorrisos também caiu sobre nos olhos de Xiao Jibo.
No entanto, Xiao Jibo também não é um tolo. Naturalmente, ele não ofenderia facilmente ninguém. Um leve sorriso apareceu em seu rosto pálido. Este é Jian Yueyui. Ao ver Xiao Jibo, ele perguntou ativamente sua identidade. A confusão em seu coração aumentou. Por um momento, não sabia como explicar. Você, por sua vez, explicou despreocupadamente. Não se preocupe comigo. Continue, eu só estou aqui para assistir. Não consegui evitar ao ouvir suas palavras. Ao lado, Qin Vanyin não conseguiu conter e riu alto. Yueyui franziu levemente a testa. Embora ela não entendesse o significado em seu tom, ela também estava um pouco insatisfeita com o riso de Qin Vanyin. Também havia um leve descontentamento. O que você está rindo? O que há de tão engraçado? Qin Vanyin ouviu a harmonia de Jian Yueyui. Seu coração deu um salto instantâneo. Ultimamente, tem sido um pouco confortável. Sob suas provocações, Jian Yueyui não tinha passado por isso há muito tempo. Isso fez com que Qin Vanyin, como assistente, já quase esquecido o antigo Jian. Que aparência feroz tem Yueyui? Desculpe, Jian Zhu não foi intencional. Certo. Por que você está sendo tão feroz com Xiao Qin? Vai voltar para casa ou não? Se não voltar, eu vou preparar o jantar para você. Originalmente, ao ouvir Qin, Jian Yueyui, que estava ouvindo Wang Ying explicar, ainda queria falar novamente. Mas uma de suas palavras de incentivo interrompeu diretamente os pensamentos de Jian Yueyui. Vamos voltar para casa. Parece que onde você está. Zhang Yueyui automaticamente ignora Xiao Jibo. Não se importou nem um pouco com a súbita presença de Xiao Jibo. Rosto pálido. Xiao Jibo, que foi ignorado o tempo todo ao lado, ficou furioso ao ver isso. Também não conseguiu evitar que suas pupilas se contraíssem. Olhando para você que se aproximava gradualmente, uma expressão feroz passou rapidamente em meio à luz. Justo quando você estava prestes a passar ao lado dele, ele rapidamente fingiu cair ao seu lado. Por que você me bateu? Não posso me encontrar com a velha amiga Yueyui? O que Xiao Jibo não esperava era que você não parou nem um segundo. Você pisou diretamente na que ele estava apoiando no chão, e sua mão foi em direção a Jian Yueyui. Como se Xiao Jibo fosse apenas um monte de lixo no chão. Ele não chamou sua atenção de jeito nenhum. Ah, Yueyui. Estou com muita dor. Esse irmão com certeza não foi intencional. Você não deve culpá-lo de jeito nenhum. Um grito repentino e aterrorizante ecoou pelos corredores do hospital. Estava indo em direção a Jian Yueyui. Seus passos pararam de repente. Você está cego para as câmeras acima? Aqui tem câmeras. Alguém que quer incriminar pode realmente encontrar um lugar sem câmeras? Essa cena aconteceu muito rapidamente. Jian Yueyui. E os olhares de Qin Vanyin e Jian Yueyui estavam todos em você. Eles não perceberam de jeito nenhum como Xiao Jibo caiu. Apenas Jian Yueyui, que te conhece bem, ainda acredita inconscientemente. Em seguida, olha de forma complexa para Xiao Jibo, que está deitado no chão. Xiao Jibo, como eu nunca percebi isso antes. Você gosta tanto de incriminar os outros. O tom de decepção em Yueyui, como uma lâmina afiada cravada no coração de Xiao Jibo. Ele abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Muli percebeu que Xiao Jibo havia parado de fazer alarde. Os pensamentos da mariposa. Vamos continuar caminhando dentro e fora do hospital. Que este jovem mestre reflita cuidadosamente sobre isso. Jian Yueyui não estava olhando para Xiao Jibo. Em vez disso, eles seguiram imediatamente seus passos e saíram. Ele ainda consegue distinguir entre o interior e o exterior do livro novo. Principalmente neste momento. Ele pode já estar carregando uma pequena pastora na barriga. Xiao Jibo deitado no chão fingindo estar fraco. Olhando para as costas deles. Um brilho sinistro surgiu lentamente no fundo de seus olhos. Jian Yueyui, foi assim que você me esperou? Só passei um ano no exterior. Você estava ansioso para encontrar um novo parceiro. E aquele cara dentro do carro. Egaku. Yu ergueu delicadamente sua cabecinha. Eu me apoiei no seu ombro. Você também não se importa. Que tal virar a cabeça para olhar para Jian Yueyui encostada no seu ombro? Meu conselho para você foi bom? Não esperava por isso. Como é que o Xiao Jibo de antigamente se tornou assim? O motorista sentado no banco do motorista. Qin Vanyin no banco do passageiro. Os dois trocaram um olhar silencioso. Eles mergulharam num profundo silêncio. Nesse exato momento, Jian Yueyui pareceu ter tido uma ideia. Virei-me para olhar para você. Como você foi parar no hospital? Essa é sua irmã? Sim, ele finalmente escapou das garras da doença. Um peso foi tirado do meu coração. É impossível não suspirar. A doença de Suyao sempre foi um problema constante para todo o orfanato. Agora estou completamente curado. Isso permitiu que o antigo reitor se libertasse de sua obsessão. Que bom, não demorou muito para acontecer. O Maibach parou suavemente em frente à vila. Você saiu do carro primeiro.
Ela estendeu a mão e abraçou Yue. Minha querida esposa. Seus nobres pés não são adequados para caminhar. Agora, deixe que Xiaomizi lhe sirva. Autorizado a ir para casa. No motorista Zhao. O tio e seu assistente, Qin Vanyin, olharam para ele sem expressão. Ao entrar na mansão que fica na rua Jiangji, depois de colocar Jian Yue no sofá, eles removeram suas armaduras com facilidade. Breve. Jian Yue estava deitada nua no sofá. Xiao Muzi tirou meu pijama e o amarrou para mim. Você imita os movimentos que vê na TV. Com ambas as mãos, uma fileira de armários meio vazios o acolheu. O tempo passou pouco a pouco. Jian Yue deitada no sofá. Repentino. Uma ideia muito estranha surgiu na minha mente. Espera aí, por que eu ainda não me declarei para o irmão Mu? Eu me entreguei completamente. Tente ser honesto novamente esta noite. Recuso-me a acreditar nisso. O que tenho a perder confessando desta vez? Acontece que Jian Yue ficou desapontada. Dessa vez, ele nem teve a chance de falar. Depois de terminar de limpar a cozinha, Jian Yue estava prestes a falar. Mas eu vi que você subiu as escadas rapidamente. Não muito tempo. O som de água corrente podia ser ouvido vindo do banheiro. O que deu errado? Eu nem sequer falei ainda, não é? Vamos direto ao ponto hoje. Embora a mente de Jian Yue estivesse extremamente confusa naquele momento, mas no momento em que se ouviu o som da água sendo liberada, seu corpo então começou a se mover naturalmente. Era quase um reflexo condicionado. Jian Yue subiu as escadas e foi para o seu quarto, como de costume. Ela tirou o pijama e entrou nua no banheiro. Dessa vez, parece que passei um tempo excepcionalmente longo no banheiro. Quando você segurar Jian Yue nua novamente. Quando saí do banheiro, Jian Yue só tinha um pensamento em mente: arrependimento. Sinto um arrependimento imenso. Por que insistir em ser honesto? É necessário? Não há mais necessidade de parar de jogar jogos de honestidade. Nesse instante, Jian Yue sentiu como se seu corpo estivesse se desfazendo. Não tenho nenhuma força. Como uma boneca de porcelana, completamente à sua mercê. No dia seguinte, a chuva lá fora, pela janela, batia levemente nas folhas, abraçando-se um ao outro. Você e Jian Yue dormiram excepcionalmente bem. Até às 12 horas. Jian Yue abriu os olhos lentamente. Ele respirou fundo, satisfeito. A sensação de estar nos braços de um homem que está atrás de você. Incrivelmente belo. Eu me sinto excepcionalmente seguro. A chuva lá fora, pela janela, estava ficando cada vez mais forte. Jian Yue não sabia que horas eram. Você só pode estender uma moeda para pegar o telefone. Quando vi as chamadas perdidas da 99G na tela. Depois das 12 horas, os olhos de Jian Yue se arregalaram repentinamente. Ela soltou um grito aterrador. Estou atrasado, irmão Mu. Eu estava atrasada e extremamente ansiosa. Mas Jian Yue não se atreveu a se mexer. Porque naquele momento, seu corpo não estava coberto apenas por garras. Existe também um grupo fixo que o mantém no lugar. Você foi estimulado por aquele grito. Ele abriu os olhos lentamente. Eu o belisquei sem perceber. Ele perguntou atordoado: Jovem mestre? O que aconteceu? Mas o imperador chegou. Jian Yue estava ansioso. Fiquei surpreso ao saber que você ainda está com ânimo para ser engraçado neste momento. A sensação de urgência foi diminuindo gradualmente. Toquei na minha barriga, que já estava protestando. Insatisfeito com canções pastorais. Estou com fome. Coma macarrão, majestade. Embora eu ainda queira dormir com minha família em meus braços. Mas você que recebeu a ordem. Ele recuou como que por reflexo condicionado. Um som de gozi. Como o som de uma bochecha achatada sendo puxada para fora. O som ecoou na sala silenciosa. Você começou a se vestir, ainda meio adormecido. Jian Yue, que finalmente foi libertada de sua residência fixa. Nesse momento, ele soltou um leve suspiro de alívio, analisando os pedidos de chamada de Qin Vanyin e Xiao Jibo. Após pensar por um momento, o presidente Jian ligou para Qin Vanyin. Você finalmente atendeu o telefone. Quase chamei a polícia. O que aconteceu? Uma vez conectado, Qin Vanyin era como uma saraivada de tiros de canhão, murmurando incessantemente. Uma série de problemas foram descobertos. Ouvindo a pergunta de Qin Vanyin, Jian Yue se sentiu um pouco culpado. Mas, como foi por telefone, ela ainda conseguiu disfarçar a preocupação. Estou bem, só dormi um pouco demais. Venha me buscar na casa daqui a 2 horas. Certo, senhor Jian. Jian Yue depois de desligar o telefone. Olhar. Virando-se para as roupas cuidadosamente arrumadas na mesa de cabeceira. Um lugarzinho especial no meu coração. Embora o irmão Mu não tenha intenção de ir trabalhar. Mas em casa, ele é meticuloso em todos os aspectos. Jian Yue. Nunca senti ansiedade em relação às minhas roupas ou à minha aparência. Você é responsável por tudo. E o que você fez foi verdadeiramente impecável.
Desde que você se mudou há um ano. Jian Yui. A vida dele parece ter melhorado bastante. Deixe Jian em paz. Yui ainda não entendeu. Ele não pode ser realmente honesto com você? Por que será que toda vez que me confesso, sofro uma perda? Nesse momento, o ressentimento de Jian Yui se intensificou. É assim que as coisas são agora. Ele não acredita que você tenha outras opções. Devo confessar novamente esta noite. Deve estar completo. A questão de Jian e Xiao Jibo nos conta. Após terminar sua refeição, Jian Yui foi trabalhar. Você olhou de relance para o calendário pendurado na parede. O acordo termina em 3 dias. O que devemos fazer a seguir? Neste momento, a campainha tocou de repente. Mujie deu um passo à frente, curioso, e abriu a porta. É realmente indescritível. A pessoa que chegou foi Jian Zimin, o irmão mais novo de Jian Yui. Cunhado, faça logo algo delicioso para mim. Já faz tanto tempo que não como sua comida. O interior acaba de ser aberto. Jian Zimin mal podia esperar para ir. Corrida na sala de estar. Você imediatamente puxou para fora o rosto coberto pelas grossas roupas de Jian Zimin. Ele gesticulou com a boca em direção aos chinelos no chão enquanto trocava de sapatos. Acabei de limpar. Muito bem, cunhado, apresse-se e cozinhe. Estou com fome. Para este futuro cunhado que acaba de começar a universidade. Foi também por puro desespero. Não tive outra opção senão ir para a cozinha e preparar o almoço. Por que Jian Zimin está tão perto de você? Tudo começou com uma partida habilidosa de Honor of Kings. Você estava no auge da sua carreira naquela época, massacrando todos em Zhao. Fui pareado com Jian Zimin em uma partida ranqueada aleatória. Este estudante do ensino médio acaba de começar seu 2º ano do ensino médio, sob a manipulação de Jian Zimin. Já transmiti minhas calorosas saudações ao seu sogro, sogra e outros parentes. É estranho. Essa mudança foi absolutamente surpreendente para todos os outros, mas aos olhos de Jian Zimin, que estava passando por uma fase rebelde. Apesar disso, o ambiente era incrivelmente acolhedor e convidativo. Isso fez com que os dois gradualmente se conhecessem e se tornassem íntimos. Até na casa de Jian Donggen, quando nos classificamos juntos novamente, ambos ficaram tão envergonhados que tiveram vontade de coçar os dedos dos pés. Afinal, a língua usada em Zhuan é profunda e complexa. 8 gerações de parentes dos dois. Eles cumprimentaram a todos. Depois de terminar de cozinhar e levar a comida para cima, Jian Zimin mal podia esperar. Eles devoraram a comida. Enquanto comia, meu cunhado fez um sinal de positivo com o polegar. É tão delicioso. Tu és o meu Deus. Diga-me, não acredito que você viria me procurar sem motivo. Você não é do tipo que gosta de ficar correndo por aí. Cunhado, você me conhece muito bem. Vim aqui para avisar que Xiao Jibo está de volta. Eu sei que você sabe. Como é que você não tem a menor noção de crise? Sabe, minha irmã gosta muito dele. O que isso tem a ver comigo? De quem sua irmã gosta e de quem ela gosta? Quem sabe, talvez eu parta em alguns dias. Jian Zimin, que estava comendo carne de porco agridoce, levou a comida à boca com um baque. Você não reagiu de forma alguma. Mesmo que você queira ir embora. Os pauzinhos que tenho na mão estão fora do meu controle. Caiu sobre a mesa de jantar. Você está brincando comigo? Tem algum problema em você se quiser ir embora? Depende da escolha da sua irmã. Eu não preciso da sua irmã. Você acenou com a mão em sinal de desdém. Mas depois de dizer essas palavras, senti um certo ressentimento. Certo, entendi. Cunhado, você precisa mesmo ter uma boa conversa com a minha irmã. Não foi fácil para vocês dois ficarem juntos. Diante das palavras justas e francas deste futuro cunhado, você também queria rir. Se eles souberem que são apenas um substituto, o que você pensaria então? Os dois empataram rapidamente. Isso pôs fim a um almoço que não foi muito satisfatório. Jian Zimin sentiu como se alguém o estivesse perseguindo. Ele não disse uma palavra depois de terminar a refeição. Ela correu direto para a porta. Tenho assuntos urgentes para tratar aqui. Ao ver a aparência ansiosa e perturbada de Jian Zimin, seus lábios se contraíram involuntariamente. Depois de limpar a cozinha, você se deixou cair no sofá e lentamente adormeceu. Jian Zimin, que já estava sentado no carro do outro lado, extremamente ansioso. Ele pisou no acelerador e dirigiu direto para a casa da família Jian. Ele continuava mal-humorado e indeciso durante todo o trajeto. Eu não posso, de jeito nenhum, deixar meu cunhado abandonar minha irmã. Caso contrário, meus dias bons terão acabado. O coração de Jian Zimin esteve em turbilhão durante todo o percurso. Olha só essa aparência. É como se você já tivesse arrumado as malas. Era como se estivessem se preparando para ir embora. Finalmente chegamos à antiga residência da família Jian. Jian Zimin estava com tanta preguiça que nem se deu ao trabalho de tirar as chaves do carro. Eles correram direto para a casa velha. Ele saiu correndo e gritando: Mamãe e papai, aconteceu uma coisa ruim.
Meu cunhado está de partida. Vocês precisam pensar em uma solução rapidamente. Esse rugido ensurdecedor. Deixe o casal que está assistindo TV. Fiquei surpreso. Mas depois de ouvir o conteúdo claramente, seu rosto escureceu instantaneamente. Olhando para Jian Zimin, que estava visivelmente perturbado. Mantenha calma e me conte devagar o que aconteceu com seu cunhado. Por que você está indo embora tão cedo? Embora Jian Dongding falasse devagar e deliberadamente, mas suas sobrancelhas estavam franzidas em uma profunda carranca. Isso ainda demonstra a inquietação em seu coração. Até mesmo os mais. Li Qingja com um sorriso no rosto à sua frente. Nesse momento, ele não conseguiu evitar o pânico. Ele olhou para Jian Zimin, que estava ofegante. Conte-me rapidamente o que exatamente aconteceu. Se você não se explicar claramente hoje, minha mesada acaba no mês que vem. Ao saber que sua mesada havia desaparecido, Jian Zimin reprimiu a força e inquietação do seu coração. Ele explicou rapidamente: eu também não sei. Eu fui à casa da minha irmã mais velha para uma refeição grátis. Eu queria dizer ao meu cunhado que ele havia desistido, de forma negativa. Mas meu cunhado permaneceu sem pressa. Poder-se-ia até dizer que foi uma escolha da irmã mais velha. Você não precisa fazer isso em poucos dias. Assim que ouvi o nome Xiao Jibo, os rostos de Jian Dongding e Li Qingji escureceram instantaneamente. O pirralho da família Xiao. Você realmente acha que eu, Jian Dongding, sou um banana? Como você ousa provocar Liu Weiwei? O rosto de Jian Dongding era extremamente feio. Estendendo a mão para pegar o telefone que está sobre a mesa, ele me chamou de: investigue Xiao Jibo, da família Xiao, após seu retorno. Você já viu Liu Weiwei? O que aconteceu? Envie-me tudo, por menor que seja, enquanto você está meio dormindo. De repente, meu nariz começou a coçar inexplicavelmente. Atim! Atim! Incapaz de suportar por mais tempo, você espirrou 2 vezes seguidas. Ele estava acordando lentamente, mas não conseguia despertar completamente. Eu simplesmente não sei quando. E o Weiwei apareceu diante de você. Nenhum dos 2 canhões errou um único tiro. Cobriu completamente o rosto de Jian Weiwei. Um rosto perfeitamente esculpido de todos os ângulos. Imperatriz, o que há atrás aqui? Acabei de falar. Então você viu a mecha de cabelo na mão de Jian Weiwei. Não me admira que meu nariz estivesse coçando tanto. Pequena Aruko, você vai voar para os céus. Eles me borrifaram 2 vezes seguidas. Diga-me como você vai me compensar. Ou Xiao Muzi servirá a Imperatriz mais algumas vezes esta noite. Repor glicose. Jian Weiwei estava apenas brincando. Seu lindo rosto ficou vermelho instantaneamente. Tenho sempre a sensação de que você não está no comando. A caminho de casa. Muito bem, apresse-se e prepare-se para ir. Xue Shui tem insistido comigo várias vezes. Sim, Vossa Majestade. Observando suas palhaçadas. Mesmo que seu rosto esteja coberto de saliva. Jian Weiwei não pôde deixar de sorrir. Você caminhou lentamente até Jian Weiwei. Ele a carregou nos braços e caminhou em direção à porta. Ainda era aquele Maibach familiar. Você cuidadosamente. Depois que Weiwei foi colocada no assento, então ele rastejou para dentro. O tio Zhao está observando suas ações. Não consegui evitar um sorriso de cumplicidade. Pisei no acelerador e dirigi em direção ao meu destino. Qin Vanyin não estava no carro naquele momento. Para evitar uma emergência no grupo Shenshou, Qin Vanyin como assistente. De prontidão no gabinete do presidente. Em caso de emergência. É uma pena. Jantar de aniversário hoje em um hotel de luxo. Estava predestinado que ele nunca ficaria com Qin Vanyin. Afinal, não importa qual dos amigos de Jian Weiwei esteja fazendo aniversário, Qin Vanyin precisa ficar de prontidão no escritório. O carro seguiu em frente. Logo chegamos ao nosso destino para a noite. Câmara Real de Comércio. Basta olhar para este nome. Você não pôde deixar de concordar com a cabeça. Deve haver um local para massagem nos pés no clube. Quem sabe, talvez eu até faça um escaldapés mais tarde. Jian Weiwei, preparando-se para descer do ônibus. Te ver assim. Eu também estava um pouco curioso. O que houve, Xiao Qingzi? Ele parecia bastante feliz. Ao ouvir a chamada, você se virou rapidamente e foi até o carro. Dê leves batidinhas na parte superior da porta do carro com a palma da mão. Mestre das gotas de chuva. Eu simplesmente sinto este lugar. Combina perfeitamente com a minha personalidade. Que tipo de personalidade você tem? A persona de alguém que adora lavar os pés. Jian Weiwei olhou para você com irritação. Mal sabia eu que você realmente tinha esse tipo de personalidade. Do contrário, como você se atreve a arrastar Jian Dongding junto? Vá fazer uma massagem nos pés com Li Qingja. E Weiwei, você está aqui. Assim que você estava ajudando Jian Weiwei a sair do carro, a voz de Xiao Jibo surgiu repentinamente ao lado. Ainda pálido. Seu corpo era tão frágil que parecia que uma rajada de vento poderia levá-lo para longe. Apenas.
Jian Yuei, no entanto, rejeitou Xiao Jibo. Quem mandou ele te incriminar ontem? Para ele, o céu e a terra são os maiores. Ninguém pôde ajudar. Ao ver isso, o rosto de Xiao Jibo também ficou solene. Mas as coisas mudaram rapidamente. Justo quando eu ia te cumprimentar. De repente, ouvi você dizer a Jian Yuei, Vossa Majestade a Imperatriz. Vamos caminhar. O pequeno Muzi me ajudou a andar. Os dois conversavam como se não houvesse mais ninguém por perto. Ele matou diretamente Xiao Jibo, uma pessoa viva. Eu vi tudo. Assim que Xiao Jibo estava prestes a falar, os dois já tinham entrado na sede do clube. É como se eles tivessem se esquecido completamente de que há pessoas por perto. A existência de Xiao Jibo. O que você está fazendo aqui, mano? Por que não entrar? Esta é Xiao Xiaobi se aproximando por trás de Xiao Jibo, observando com curiosidade essa pessoa que havia estado no exterior por um ano. O irmão mais velho desenvolveu um problema cardíaco após retornar para casa. Yuan Yuan, está tudo bem, vamos entrar juntos, irmão e irmã. Ao ver isso, Xiao Jibo mudou rapidamente de assunto. Eles entraram na sede do clube, de mãos dadas com Xiao Xiaobi. Meu olhar está fixo em você. Apoiando a mão de Jian Yuei. Um leve traço de ciúme cintilou no olhar de Mou Guan. Essa não é a Yuei? Quem é o homem ao lado dele? Não me admira que a irmã Yuei não tenha cuidado de mim ontem. Ela encontrou um namorado. Neste momento, Xiao Xiaobi também notou as costas de Jian Yuei. Eles fofocavam e zombavam de Xiao Jibo. No entanto, neste momento, Xiao Jibo. No entanto, eles foram mergulhados em um intenso estado de extremos. Ele não ouviu absolutamente nada do que Xiao Xiaobi disse. O quarto privativo mais luxuoso no quarto andar do Royal Business Club. Apoiado pelo eunuco no escritório. Jian Yuei empurrou a porta e entrou. As ações das duas pessoas imediatamente atraiu muita atenção. Justo quando algumas pessoas pensavam que você e Jian Yuei, quando Yui estava apresentando um show, Lin Xue, sentada no assento principal, tinha um olhar brilhante. Ele se levantou para dar as boas-vindas a Yuei, dizendo, você finalmente chegou. Irmão Mu, você também está aqui. Obrigado por terem vindo à minha festa de aniversário. Em relação à sua existência no Rio, não é segredo para ninguém no círculo de amigos próximos de Yuei. Afinal, sua consideração. Pode-se dizer que, entre o círculo de namoradas de Jian Yuei, isso abriu uma nova vertente de competição. Até o presente, ninguém jamais foi tão atencioso quanto você. Isso fez com que Jian Yuei se tornasse uma de suas várias melhores amigas. Para seu parceiro masculino, surgiu um profundo sentimento de ressentimento. Na verdade, isso gera reclamações. Não apenas a melhor amiga de Jian Yuei. Esses homens para você. As reclamações chegaram até aos céus. Eu vi suas ações naquele momento. Ele não conseguiu evitar praguejar mentalmente. Você, um homem adulto. Por que você é sempre tão atencioso? Ah, como nós, homens, devemos viver agora. Você está satisfeito e de barriga cheia. Eles nem sequer nos deixaram restos. Eles até nos obrigaram a limpar. Você acha isso apropriado? Quanto à questão de ser adequado ou não, você não pode se importar. Você ajudou Jian Yuei a caminhar até Lin Xue. Sorria para Lin Xue. Então ele puxou o assento com cuidado, aguardando Jian Yuei se sentar. Essa aparência atenciosa. Consegui fazer uma refeição novamente. Os olhares invejosos das mulheres à mesa. E um grupo de homens o encarou com ressentimento. Mas parece que você não sentiu nada disso. A aparência superior de todos. Depois que Jian Yuei se sentou, olhando de relance para a mesa no beco, percebendo que o copo já estava cheio de vinho. Então, em meio aos olhares surpresos de todos, você pegou um copo vazio que estava ao lado. Despejou água quente. Senhor Jian, sua menstruação está prevista para daqui a 2 dias. Não é adequado para o consumo de álcool. Vamos usar água em vez de uma barra. Um brilho surgiu no fundo dos olhos de Jian Yuei. Uma expressão feliz. Ele assentiu levemente com a cabeça. Lin Xue ao lado. Senti como se tivesse sido repentinamente bombardeada por uma onda de demonstrações públicas de afeto. Foi enfiado violentamente em sua boca. Por um instante, todos se esqueceram de que ele era o personagem principal hoje. E o Yuei não disse nada. Você está com tanta pressa assim para tomar uma decisão em relação a Yuei? Nesse momento, Xiao Jibo também puxou Xiao Xiao. Bi entrou vindo de fora da porta. A falta de vergonha de Xiao Jibo. Você nem se daria ao trabalho de olhar para ele. Depois de ignorá-lo, ela sentou-se ao lado de Jian Yuei. Jian Yuei. Nesse instante, ele também lançou um olhar para aquilo com um leve toque de desgosto. Xiao Jibo olhou para aquilo como se fosse lixo. Parece que Xiao Jibo só tem um parafuso a menos na cabeça. O olhar que Yuei lançou. Mas ele interpretou isso como aprovação. Xiao Jibo caiu na gargalhada, com um sorriso presunçoso. Ser desprezado por todos.
Xiao Jibo estava cercado por olhares desagradáveis. Não me senti nem um pouco constrangido. Apenas Xiao Xiaobi. Eu realmente não suporto a estupidez desse irmão. Ele rapidamente retirou a mão e deu alguns passos para o lado. Só então ele escapou do alcance onde todos pararam. No entanto, Xiao Jibo não tinha ideia do que havia acontecido. No entanto, ele não se importava nem um pouco com a atitude de Xiao Xiaobi. Caminhei com confiança até ficar ao seu lado. Garoto, você não deveria estar sentado aqui. Por favor, dê passagem. O ato de Xiao Jibo de usurpar a posição do anfitrião. Até mesmo Lin Xue, que estava de pé ao lado, não aguentou mais. Xiao Jibo, o que você quer dizer? Eu te convidei para minha festa de aniversário? Chegando sem ser convidado e sendo tão arrogante. Palavras de Lin Xue. Eles não deram a mínima importância para Xiao Jibo. Oh, senhorita Lin Xue, esse senhor Xiao não é muito inteligente. Por favor, tenham paciência comigo. Justo quando Jian Yueyu estava prestes a te defender. Então você tentou rapidamente persuadir Lin Xue. Aquele olhar preocupado. Parecia uma preocupação genuína. Como Xiao Jibo, aquele idiota, vai sobreviver no futuro? Você, o quê? Você, eu o quê? Você sabe quem é meu pai? Você nem reconhece seu próprio pai? Coitadinha. Sua zombaria. Xiao Jibo ficou tão furioso que perdeu a cabeça. Estou prestes a começar a te xingar. No entanto, para alguém tão familiarizado com esse tipo de rotina quanto você, Xiao Jibo não teve a oportunidade de se apresentar. Ele interrompeu seu feitiço num instante. Ha. O jovem mestre Xiao nem sequer sabia quem era seu pai. Que história extraordinária! Xiao Xiaobi também não esperava por isso. Aquele irmão idiota. Surpreendentemente, isso aconteceu diretamente entre esses filhos de famílias ricas de segunda geração em Jiandong. Que vergonha! Ele apontou diretamente para o nariz de Xiao Jibo e o xingou. Xiao Jibo, volte para casa e fique lá. Caso contrário, eu teria aceitado seu cartão diretamente. A expressão de Xiao Jibo mudou. Quando sua voz ecoou, ele sabia que estava errado. Mas já era tarde demais para refutar. Isso foi algo que Xiao Jibo não esperava. Xiao Xiaobi, na verdade, não o ajudou. Em vez disso, eles o chutaram quando ele já estava caído. Enquanto a mente de Xiao Jibo estava a 1000 por hora. Senhorita Xiao, por favor, fale novamente. Tenha cuidado, seu irmão pode ter problemas cardíacos. Ela pode desmaiar a qualquer momento. Ouvindo sua explicação, os olhos de Xiao Jibo brilharam instantaneamente. Achei que era uma boa ideia. Assim que Xiao Xiao estava prestes a falar novamente, Xiao Jibo apertou o coração contra o peito. Instável. Ele caiu em direção a Jian Yueyu. Ele parecia ter realmente sofrido um ataque cardíaco. Mas como você poderia dar essa oportunidade ao Xiao Jibo? Ele chutou para fora de repente. Xiao Jibo, que estava prestes a perder a consciência. Ele acordou instantaneamente depois de você lhe dar um chute. É um milagre da medicina. Nesse momento, Jian Yueyu também entendeu. A suposta doença cardíaca de Xiao Jibo. Acho que ele estava mentindo para mim. Na verdade, apenas Muje é um homem bom. O resto é lixo. Até os namorados de infância são iguais. Lin Xue ficou de lado, à beira das lágrimas. Um jantar de aniversário perfeitamente bom. Como é que chegamos a este ponto? Nesse momento, Xiao Jibo estava completamente enfurecido. Ele também se esqueceu de que tinha um problema cardíaco. Ele se levantou de um salto, apontou para você e gritou: Você se atreve a me chutar? Você sabe quem é meu pai? Você se atreve a me chutar diretamente? Já chega, e foi nesse momento. Jian Yueyu, que não fez nenhum movimento. Ele falou repentinamente, com frieza. Aquele som era tão frio que poderia congelar você até a morte. Como o presidente do grupo Shenshou, esse tipo de impulso não é como a teimosia de Xiao Jibo. A segunda geração pode suportar isso. Ou seja, uma frase de Jian Yueyu. Isso alterou diretamente a mesa de jantar, que já era um tanto barulhenta. Um silêncio repentino. Xiao Jibo, me desculpe por ter ido ao aeroporto te buscar ontem. Se eu soubesse que você seria assim, eu nem me daria o trabalho de te contatar se você morresse no exterior. Vendo Jian Yueyu ficar com raiva. Muito menos Xiao Jibo. Nem mesmo sua melhor amiga, Lin Xue, ousou dar um passo à frente. Mas para a grande surpresa de todos foi. Você se aproximou de Jian Yueyu e com um sorriso. A antiga imperatriz deu um sorriso. Ninguém esperava que, em um ambiente tão sério, você consegue até ser engraçado? O mais importante é, Jian Yueyu, pelo contrário, era muito suscetível a isso. Depois que você terminou de falar, o rosto bonito e indiferente de Jian Yueyu se desfez instantaneamente em lágrimas. Ataque. Uma risada suave aqueceu todo o quarto privado durante o rigoroso inverno. Eu te odeio. Você não viu o que eu estava falando? Você só quer me provocar. Em meio aos olhares atonitos de todos, Jian Yueyu não se importa nem um pouco com a sua imagem.
Eu te dei um soco de leve. Gulu não sabia quem era. De repente, ouviu-se o som de saliva sendo engolida. Eles fizeram um circuito bem dentro da sala privada original, visitando essas famílias reais de segunda geração. O motivo pelo qual vim para a festa de aniversário de Lin Shuai. Tudo isso porque Lin Shuai é a melhor amiga de Jian Yueyui. Quer se tornar um rosto familiar? Mas todos também sabem. Jian Yueyui, presidente do grupo Shenshou. Ela é uma CEO dominadora que nunca sorri. Mas o que está acontecendo aqui? Essa CEO ainda é a mesma CEO dominadora? Xiao Jibo, que estava deitado no chão, parecia ainda mais ressentido. Jian Yueyui nunca tinha visto essa expressão no rosto dele antes. Mas na frente daquele rapaz bonito, sem qualquer tentativa de ocultar esta cena. Isso fez com que o ressentimento reprimido de Xiao Jibo finalmente explodisse. Não sei de onde Xiao Jibo tirou sua coragem. Ele pegou a chaleira que estava ao lado dele. Em seguida, lançou-se em direção a Jian Yueyui. Jian Yueyui está falando com você. Completamente alheios à situação atrás deles. Não tenha cuidado, General Jian. Justo quando todos pensavam que Jian Yueyui recebeu esta chaleira de água quente. Quando isso acontecer, sua figura apareceu diretamente atrás de Jian Yueyui. Segure-o firmemente em seus braços. A chaleira foi colocada horizontalmente no chão. Água fervente foi derramada sobre você. Essa sensação de queimação dá vontade de fazer uma careta, fazendo expressões estranhas. Ela até teve a audácia de provocar a imperatriz Jian Yueyui. O pequeno Muzi te protegeu. Dói um pouquinho. Mugejian. Yueyui também percebeu o que havia acontecido. Olhando para você, seu corpo inteiro envolto em vapor d'água. Uma onda de pânico me invadiu. Como você pôde ser tão estúpido? Você está bem? Jian Yueyui, com a voz embargada pela emoção, levantou-se para te ajudar. No momento em que eu puder te tocar. Mas o calor o fez retirar a mão imediatamente. Jian, que não suportava nem ser tocado. Yueyui sentiu-se extremamente angustiada. Sabe, você está coberto de... Sem problemas. Se Vossa Majestade pudesse convocar 120 homens para Aruco, isso seria perfeito. Neste momento, você também está sendo. Saí do meu torpor depois de ser atingido. Ela começou a tirar a roupa apressadamente. Lin Shuai também procurou rapidamente um garçom. Fui ao médico. Afinal, há pessoal médico nesses clubes. Xiao Jibo, o oficial, sentou-se no chão. Nesse momento, porém, ele tinha uma expressão de triunfo no rosto. Parecia que ele tinha medo de que os outros não o notassem. Ele até começou a zombar de você, garoto. Você viu isso? É isso que acontece quando você me ofende, Xiao Jibo. Você ainda não terminou com Xiao Jibo. A família Xiao não me deu nenhuma explicação. Então a família Xiao de Jiandong não teria razão para existir. Antes que Xiao Jibo pudesse terminar suas palavras arrogantes. Então ouvi a voz de Jian Yueyui, arrepiante até os ossos. Xiao Shaobi ao lado dela. Fiquei chocada com as atitudes tolas do meu irmão mais velho. Ele rapidamente pegou o celular e ligou para o pai. Seu bom filho irritou a irmã Yueyui. A irmã Yueyui disse que levaria a família Xiao à falência se eles não recebessem uma explicação. Você decide por si mesmo. Não sei o que disseram do outro lado da linha. Xiao Shaobi desligou o telefone desanimado. Eu estava prestes a me aproximar de você e de Jian Yueyui, que estavam cercados no meio. Mas então eles ouviram Lin Shuai gritar que o médico estava chegando. Abram caminho para que o médico possa dar uma olhada. Nesse ponto, você já tirou a camisa completamente. Padrão de 8 peças. Os músculos abdominais ficaram totalmente expostos diante de todos. Avançar. Minhas costas estavam cobertas de bolhas vermelhas e inchadas. Jian Yueyui ficou tão desolada que chorou. Aguente firme no final da dinastia Qin. A culpa é toda minha. Eu não devia ter conhecido aquele idiota do Xiao Jibo. Você tem que aguentar firme. Será possível que eu, o presidente Jian, não morra? Olhando para Jian Yueyui, cujo rosto estava coberto de lágrimas. Você explicou com um toque de impotência. Em seguida, o médico aplicou a pomada no seu rosto. Ele se levantou e explicou. Este jovem possui excelente preparo físico. Não haverá efeitos colaterais. A pele das costas não está com uma aparência muito boa. Depois você pode ir ao hospital para fazer os reparos. Depois de ouvir que você está realmente bem, Jian Yueyui ignorou as reações dos presentes. Ele pulou direto nos seus braços. Meu irmão ficou apavorado. Quase pensei que você... Mas antes que Jian Yueyui pudesse terminar de falar, você rapidamente cobriu os soluços de Jian Yueyui com as mãos. Ele tinha medo de que, se continuasse falando, acabaria morrendo de verdade. Xiao Jibo, para onde você vai? Nesse exato momento, não ficou claro de quem era o acompanhante masculino que se manifestou repentinamente. O som foi incrivelmente repentino. Yueyui ouviu o nome Xiao Jibo. Seus olhos ficaram completamente gélidos.
observando aqueles que estavam sendo cautelosos. Xiao Jibo caminhou em direção à porta. Xiao Jibo está aguardando a carta do advogado do grupo Shenshou. Independentemente do preço, vou garantir que você entre e termine de falar. Independentemente das reações dos outros. Eu te ajudei a levantar e te acompanhei até a rua. Ao passar por Xiao Jibo, que estava parado ali, atordoado, você até se aconchegou perto de Jian Yuei com uma expressão de pena. Imperatriz Farinja. Muzi pequeno, dói muito. Todos eles são assim. Um tolo que nem sequer sabe quem é o próprio pai. Você tem que me ajudar. Jian Yuei, que acaba de se recuperar. Ver uma cena tão ridícula sua. Não consegui evitar. Não consegui conter o riso novamente. Vamos imediatamente para o hospital. Caso contrário, receio que você não conseguirá se manter firme. À medida que as duas figuras desapareciam gradualmente, como o protagonista da festa de aniversário. Pela primeira vez, o rosto de Ling Shui ficou frio ao olhar para Xiao Xiaobi. Xiaobi, eu te considero um bom amigo. Por isso te convidei para minha festa de aniversário. Mas é assim que você me trata. Levar esse idiota para causar problemas não é. Shui, deixe-me explicar. Não preciso dizer nada. De agora em diante, a cooperação entre a família Lin e a família Xiao foi completamente cancelada. Eu não tenho um amigo como você. Após Lin Shui terminar de falar, ignore a reação de Xiao Jibo diretamente. Pegue a bolsa de luxo que estava ao lado. Caminhei em direção à porta. Nossa família Zhan não cooperará mais com a família Xiao. Nossa família Zhao também é. Nossa família Wang também foi afetada por um tempo. Todos na sala privada. Ao passar por Xiao Xiaobi, isso também revelou seus pensamentos. Depois de ouvir o que essas pessoas disseram, Xiao Xiaobi, seu rosto empalideceu ao olhar para aquilo. O tio Xiao permaneceu imóvel no mesmo lugar. Ele zombou. Está confortável agora. A família Xiao está acabada. Ninguém em toda a região de Jiandong voltaria a cooperar com a família Xiao. Você não tem mais dinheiro de bolso. Você está feliz agora? Mas Xiao Xiaobi sentiu que apenas conversar não resolveria sua raiva. Ele simplesmente levantou a cadeira ao lado dele. Caiu com força em direção a Xiao Jibo. Ao mesmo tempo, o velho Zin também apareceu à porta do quarto privado. Ao ver essa cena, com os olhos faiscando de fúria, ele amaldiçoou Xiao Xiaobi. Como você se atreve a bater no meu irmão? Eu o atingi, queria poder matá-lo. Mais da metade das empresas em Jiandong. Todos eles querem encerrar a cooperação com a família Xiao. Tudo isso graças ao seu bom filho. Você está feliz. Xiaobi zombou. Ao ver o velho da família Zhen entrando apressadamente, ele lançou um olhar ressentido para o pai e a filha, que só sabiam como contê-lo. Se não fossem meus esforços contínuos para desenvolver a família Xiao, a família Xiao já não existe há muito tempo. De onde você tirou essas condições tão favoráveis? Eu não preciso da sua ajuda. Mas, por favor, usem também a cabeça. Não se meta comigo. Mas agora está tudo bem. Tudo desapareceu. De agora em diante, vocês dois terão que se virar sozinhos. As flores caem e o vento sussurra. Bi não se importava. Xiao Jibo, que teve a cabeça esmagada por uma cadeira e sangrou profusamente. E o velho entorpecido da família Zhen parado à porta. Pegou sua bolsa e saiu da loja de departamentos Royal. Neste momento, você e Jian Yuei acabaram de chegar ao hospital. O reitor, que já havia saído do trabalho, recebeu a mensagem. Ele correu até a porta para cumprimentar Wu Yin pessoalmente. Quando você chegar, essa é a única maneira de se dirigir a mim. Deixe a CEO Jian Yuei ao lado dela. Seu rosto ficou vermelho como um tomate instantaneamente. Ele lançou um olhar furioso para o reitor. Mas você não se importa com nada disso. A dor excruciante nas costas só lhe dá vontade de entrar o mais rápido possível. No entanto, assim que você entrou apressadamente no hospital, você nem percebeu. Um casal de idosos que passou por você. Seu corpo congelou subitamente. Como fazer acupuntura? 3 horas depois, você finalmente terminou de tratar o ferimento e estava deitado na cama do hospital. Olhando para o rosto cansado de Jian Yuei, uma sensação calorosa te invadiu. Em tom de brincadeira, a imperatriz a provocou. Xiao Muzi está bem. Você deveria voltar e descansar primeiro. Mas ele pareceu completamente resistente. Eu cuidarei de você aqui. Tenho medo que algo possa lhe acontecer. Só resta suspirar de culpa e arrependimento. Originalmente tarde. Eu também queria oferecer algo para alimentar a imperatriz. Inesperadamente, Jian Yuei subitamente curvou a cabeça e pediu desculpas. Irmão Mu, eu realmente não esperava que o Dr. Xiaoji fosse esse tipo de pessoa. Eu te arrastei para baixo. Você se sente confuso. Ah, não é seu dever protegê-lo? Mas justamente quando vocês estavam tendo aquela conversa franca e sincera, duas figuras furtivas, uma dentro e outra fora. Uma batalha está em andamento. Um segredo que pode mudar sua vida. Velho Mu, você viu direito?
Essa criança realmente se parece muito conosco. Eu não sou cego. Mas nossos filhos estão todos bem. Como alguém tão parecido pôde aparecer de repente? Poderia ser um erro? A voz do homem estava repleta de choque e confusão. Já enviei alguém para falar com o terceiro irmão. O quarto filho fez um teste de paternidade. Meu Deus, as costas daquela criança estavam cobertas de sangue. Como ele ainda consegue andar? Embora ainda estivessem chocados com a sua identidade, eles não faziam ideia de que o ambiente na ala já havia saído completamente do controle. Na manhã seguinte, Jian Yuei acordou atordoada. Senti imediatamente o mecanismo de travamento e as garras familiares. Ele ficou estupefato. Isto não é um hospital? Ele pretendia tirar proveito da sua lesão. Contarei tudo sobre Xiao Jibo. Então me lembrei que passei 4 horas na noite passada. 5 experiências dolorosas com dentes. Suas bochechas coraram intensamente na hora. O preço era muito alto. Nesse exato momento, ele de repente, ouvir isso de você, que o segurava firmemente em seus braços. Já foi enviado. Jovem mestre, você acordou. Ainda não terminei. Hoje não vou cozinhar para você. Deixe-me te abraçar e dormir mais um pouco. A imagem de Yuei é como a de uma criança. Ela se aconchegou mais perto de você, carinhosamente. Você pode me abraçar e continuar dormindo. Tirei o dia de folga para ficar com você, mas aí aconteceu isso. Os dois recuperaram a consciência instantaneamente. Uma atmosfera ambígua envolveu você instantaneamente. Assim que você se preparava para dar o próximo passo, din din din, as batidas insistentes na porta te acordaram completamente. Pastoral ao luar. Vim ver você. O som da neve sendo despejada podia ser ouvido tanto dentro quanto fora do prédio. Yuei entrou em pânico instantaneamente, baixando a voz e gritando rapidamente. Xiao Shui está chegando. Se me virem, acabou para mim. Mal as palavras saíram de sua boca quando o estalo foi como o da rolha saindo da garrafa. Yuei quase não conseguiu conter e soltou um som grave. Imediatamente depois, era o som suave e farfalhante de roupas sendo vestidas na cama. Até que tudo esteja em ordem. Zhang Yuei corou ao ir abrir a porta. Xiao Shui, o que te traz aqui? Lin Shuai sacudiu a lancheira que tinha na mão. Um sorriso sereno e uma cena bucólica. Aconteceu na minha festa de aniversário. Tenho que ir vê-lo, tanto por cortesia quanto por razão. Assim que ele terminou de falar, sua barriga quando você se deita de lado na cama. Um protesto estrondoso foi emitido. Gulu Gulu, dê uma olhada. Eu sabia que vocês não tinham comido. Lin Shuai não conseguiu conter o riso. Você não se importa mais com a sua imagem. Não jantei ontem à noite e mesmo assim trabalhei muito. Você está morrendo de fome. Você se levantou rapidamente, pegou a comida e a devorou. Ele também não se esqueceu de fazer uma reverência a Jian Yuei. Nesse exato momento, Lin Shuai pareceu se desculpar enquanto ouvia Mu Jie. Sinto muito pelo que aconteceu ontem à noite. Eu não deveria ter convidado Xiao Jibo. Você acenou com a mão em sinal de desdém, dizendo que não era nada. Quem diria que existiria um cão raivoso? Esse movimento agravou imediatamente a ferida nas suas costas. Você está fazendo careta de dor, amigo. O que houve? Você se assustou quando Yuei deixou escapar aquilo. Irmão, esse título não é usado apenas pela família dele? Você ficou surpreso apenas por um segundo antes de mudar de assunto imediatamente. Seu rosto exibia uma expressão sagrada e solene. Nada estava errado. Dói um pouquinho. A imperatriz está aqui. Xiao Muzi não tem medo. Você fez essa mulher bondosa e sofredora rir instantaneamente. Lin Shuai sorriu e te examinou cuidadosamente. Bonito e atencioso. Também pode proporcionar valor emocional. Ele consegue até se lembrar do ciclo menstrual de Jian Yuei. Quem não amaria um homem assim? Jian Yuei sorriu e estreitou os olhos. A felicidade está prestes a transbordar. Certo, primeiro vou para casa pegar um troco. Roupas lavadas. Tenho estado com você no hospital nos últimos dias. Você imediatamente carrega sua bagagem com respeito. Embora estivesse sentado, ele obedeceu à ordem. Minha imperatriz. Lin Shuai viu essa cena. Senti-me demasiado envergonhado para ficar mais tempo. Ele então se levantou para ir embora. Após as duas mulheres saírem da enfermaria de mãos dadas, você finalmente respirou aliviado. Você imediatamente começa a calcular que ainda faltam 2 dias. Devo ir embora ou não? No entanto, você simplesmente não tem tempo para pensar nisso. Apenas alguns minutos depois de Jian Yuei ter partido, a porta foi subitamente aberta uma fresta. Jian Donggen e Li Qingji agiram como ladrões. Eles entraram escorregadios, com as mãos e os pés doloridos. Seus pais ficaram imediatamente atonitos. O que você está fazendo? Pirralho. Jian Donggen percebeu seu olhar estranho. Eu estava com muita raiva. Não estamos seguindo suas instruções à risca. Não deveríamos contar para Yuei sobre o nosso relacionamento? Você tocou o nariz de forma desajeitada. Parece que a culpa é realmente sua.
Nesse exato momento, os olhos de Li Qingja ficaram vermelhos instantaneamente. Ele olhou para você com olhos cheios de mágoa. O jovem enxugou delicadamente as lágrimas dos cantos dos olhos. Sinto muito por tê-la incomodado, mãe. Obrigada. Obrigado por proteger Yue. Jian Dongding também assentiu enfaticamente. Sua mãe tem razão, e disse isso com a maior seriedade. Se não fosse por você, Yue pode estar realmente arruinada. Você levou um susto. Jian Dongding continuou falando. Se você não tivesse bloqueado a passagem, aquela panela de água quente não estaria nesse estado. Acertou Yue em cheio no rosto. Um zumbido na sua cabeça. Água fervente. Foi derramado sobre seu rosto claro e delicado. As consequências são inimagináveis. Você forçou um sorriso para seus pais. Não é isso que eu deveria estar fazendo? Yue é minha namorada. Se eu não o proteger, quem o fará? Enquanto você falava, você até fez um pequeno movimento com o corpo. Quero provar que estou bem. Uma dor ardente e aguda atingiu minhas costas de repente. Você não conseguiu evitar soltar um gemido abafado. Jian Dongding e Li Qingja trocaram olhares. Seus olhos estavam cheios de alívio e satisfação. O genro manteve a calma diante do perigo e não buscou reconhecimento pelo ocorrido com a filha. Sinceramente, é praticamente perfeito, exceto por ser um pouco pobre. Sua mãe acordou às 4 da manhã para fazer canja de galinha para você. Beba logo para ficar forte. Jian Dongding pegou rapidamente a marmita que tinha na mão. Eu te servi uma tigela. Você olha para a sopa de galinha à sua frente. Uma sensação calorosa invadiu meu coração. De repente, você se lembra do ano passado. A família Jian realmente não tem nada a dizer sobre você. Jian Yue nunca deixa você gastar um centavo sequer. Jian Dongding e Li Qingja. Ele nunca olha o preço quando compra coisas para você. Você cresceu em um orfanato. Nunca experimentei esse tipo de amor paterno. Emoções de amor materno. Repentino. Um número impressionante explode em sua mente. Naquele ano, os presentes que eles te deram. O valor total já chega a várias centenas de milhões. Sem falar de algumas indústrias. Não consigo mais me controlar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. A sentimental Li Qingja derramou lágrimas ao te ver. Eu também não consegui conter as lágrimas. Por que você está chorando, meu bom menino? Mamãe está aqui. Até mesmo Jian Dongding, que havia presenciado inúmeras tempestades. Nesse momento, seus olhos estavam completamente vermelhos. Você não fica bonita quando chora. Você olhou para Li Qingja com os olhos marejados. Ele prontamente ofereceu palavras de conforto. Você sabe perfeitamente que ama a beleza acima de tudo. A bondade deles para com você. Talvez todos eles tenham se beneficiado da fama de Jian Yue. Mas esse profundo amor paterno e materno. Este é um tesouro que você nunca teve antes. Isso também se deve ao fato de você estar disposto a cuidar bem dela. O verdadeiro motivo para Yue. O jovem canta muito bem. Mãe, pare de chorar. Li Qingja sorriu enquanto enxugava as lágrimas. Em seguida, eles insistiram para que você bebesse rapidamente. Se você gostar, a mamãe trará mais amanhã. Você não recusou novamente. Ele pegou a tigela de sopa de galinha transbordando com o amor de uma mãe. Ele bebeu tudo gole por gole. Mas eu não sei porquê. Quanto mais você bebe, mais lágrimas escorrem. Um coração ferido é sempre excepcionalmente frágil. E tudo isso. Todos estavam sendo observados por um par de olhos do lado de fora da enfermaria. O casal de idosos que andava às escondidas ontem. Só assistindo a essa cena. Extremamente doloroso. Eles ouvem você chamar outras pessoas de mãe e pai. Aproveitando o amor e o carinho de outro casal. Uma mistura de emoções os invadiu. Depois de terminar de beber a sopa de galinha, Jian Dongding e Li Qingja então se levantaram e saíram. Assim que saí pela porta, eles estavam com o casal de idosos não muito longe dali. Trocaram um olhar casual. Até chegarmos à entrada do hospital, Jian Dongding deu um tapa repentino na própria testa. Ele se virou para perguntar a Li Qingja. Você sente? O casal que estava sentado à porta da enfermaria parecia um pouco. Li Qingja, que o conhecia bem, o ignorou completamente. Ele caminhou diretamente até o veículo da empresa. Jian Dongding coçou os cabelos ralos. Ele parecia confuso, mas o rosto lhe parecia familiar. O que aconteceu? Ele pensou nisso por um longo tempo, mas ainda não conseguiu descobrir. Pode entrar no ônibus e ir embora. Entretanto, Yue entrou no Maybach. A gentileza em seu rosto desapareceu instantaneamente. Em vez disso, havia um frio de rachar os ossos. O motorista e o auxiliar no carro. Não me atrevi a respirar por um segundo sequer. A voz de Xiaoqing era desprovida de qualquer calor. Contate o departamento jurídico. Reúna todas as provas dos crimes de Xiao Jibo. Mandei-no entrar. Cada palavra que ele proferia era como uma adaga de gelo. Ao mesmo tempo, toda a cooperação com a família Xiao foi encerrada. Anúncio.
Grupo Shenshou. Romper todos os laços com a família Xiao permanentemente. Qin Vanyin, a assistente que estava no banco do passageiro, ficou chocada. O tempo em Jiandong está prestes a mudar. Parece que o luar branco, tão acalentado pelo presidente Jian, finalmente chegou. No final, ela perdeu para a atenciosa e ponderada toupeira Cinábrio. Certo, Sr. Jian. Precisa de mais alguma coisa? Leve-me de volta à vila. O olhar de Wei vagou pela janela em direção à cena bucólica. Eu trabalhava em casa antes de receber alta do hospital. Não entre em contato comigo a menos que seja importante. Certo, Sr. Jian. Nesse exato momento, o telefone da assistente de Qin Vanyin tocou de repente. Ele olhou fixamente para o identificador de chamadas, completamente atônito. Wei percebeu seu comportamento incomum. Vem perguntou de quem era a ligação. A garganta de Qin Vanyin se fechou com um nó. Jian Zhu, com dificuldade para falar. Senhor Pastoral. O olhar de Wei se tornou instantaneamente mais penetrante. Assim que Qin Vanyin pressionou o botão de chamada no viva voz, sua voz se fez ouvir instantaneamente. Olá, camarada Xiaqin. Seu tom de voz foi monótono. Era como se estivessem falando de um assunto trivial. Atualmente estou hospitalizado. A presidente Jian menstruará amanhã. Acabaram-se os absorventes higiênicos em casa. Você pode me ajudar a comprar alguns? Assim que as palavras caíram, o carro mergulhou num silêncio sepulcral. Jian Wei, Qin Vanyin e o motorista. Os três soltaram um suspiro de espanto ao mesmo tempo. Parecia que o ar tinha sido sugado do livro. Jian Wei ficou chocado. Você sabe disso muito bem. Lembre-se de guardar essas coisas em casa. Que gesto atencioso e gentil. Qin Vanyin e o motorista ficaram apavorados. Eu estava apavorada com essa ligação. Isso piorou ainda mais o já mau humor do presidente Jian. Ei, camarada Xiaqin. Você está me ouvindo? Sua voz interrogativa soou pelo telefone. Qin Vanyin tremia por inteiro. Ao ver os olhos de Jian Wei no espelho retrovisor, ele respondeu rapidamente, oi. De que marca o presidente Jian precisa? Sua voz foi ouvida com clareza. O modelo 7 Degrees Space tem 245 mm de comprimento. Versão para uso noturno 275 mm. Adicione outro pacote de absorventes higiênicos. Obrigado, camarada Xiaqin. Muito bem, irmãozinho Muji, descanse primeiro. Qin Vanyin desligou o telefone com cuidado. Olhei novamente pelo espelho retrovisor. Ele soltou um suspiro de alívio instantaneamente. Há poucos instantes, Jian Wei estava tão fria quanto gelo. Nesse momento, ambas as placas da armadura estavam completamente rosas. Seus olhos se estreitaram involuntariamente. Onde está qualquer vestígio daquela CEO gélida e dominadora? Isso é claramente. Ela é apenas uma garotinha profundamente apaixonada. Ao mesmo tempo, escritório do presidente da Xiao Family Real Estate. Xiao Xiaobi estava fazendo uma ligação telefônica ansiosamente. Senhor Wang, o que aconteceu ontem à noite não foi? Dudu. A chamada telefônica foi abruptamente encerrada. Senhor Li, por favor, permita-me explicar. Senhor Zhang, a chamada foi interrompida novamente. Por favor, não desligue. Pode me deixar explicar? Uma voz desesperada veio do outro lado da linha telefônica. Senhor Xiao, não é que eu não queira ouvir sua explicação. O grupo Shenshou já emitiu um comunicado. Encerre permanentemente a cooperação com a sua família Xiao. Também precisamos depender da China para alimentos. Xiao Xiaobi baixou a mão, desanimada. A máquina está terminada. Tudo está terminado. Ele encarou friamente o velho da família Xiao sentado à sua frente. Ele soltou uma risada fria. Quando cheguei, vi aquele seu filho gastador. Eles conseguiram mandar a família Xiao para o inferno. Você está satisfeito agora? O velho da família Xiao abriu imediatamente um largo sorriso. De irmã da pá à filha, estou apenas preocupado com seu irmão, não é? Xiao Xiaobi o interrompeu diretamente. A partir de hoje, seus olhos serão gélidos e penetrantes. Estarei com você. E aquele filho gastador cortou todos os laços. Todo o tratamento preferencial que você recebia está sendo retirado. Você tem um dia para desocupar a casa. Xiaobi, eu sou seu pai. Ele é seu irmão. O velho da família Xiao ainda queria usar o parentesco para manipulá-lo. No entanto, Xiao Xiaobi apenas olhou para ele. Ele disse isso palavra por palavra. Antes de falecer, mamãe me pediu para te dar 3 chances. Mas eu já te dei mais de 3 vezes. Agora, todos os meses. Minha irmã já começou a investigar aquele idiota do Xiao Jibo. Quanto a você, Xiao Xiaobi, você não disse nada. Ele apenas soltou um A. Esse grito fez com que o velho da família Xiao empalidecesse instantaneamente. Aterrorizada. Ele sabia que desta vez sua filha estava completamente determinada. E depois que Jian Wei terminou de lidar com tudo isso, quando voltei ao hospital, mas ele descobriu uma cena que o surpreendeu.
Descobriu-se que era seu próprio irmão mais novo, Jian Zimin. Aquele demônio arrogante e indisciplinado. Estou sentada ao lado da sua cama neste momento. Descasquei a maçã com cuidado para você. Zimin, o que você está fazendo aqui? Jian Yuei pareceu chocada. E você conhece o cara? A mão de Jian Zimin, que estava descascando a maçã, parou de repente. Ela virou a cabeça rigidamente. Por que você voltou tão cedo? Ele forçou um sorriso bajulador. Vim apenas visitar meu cunhado. Não se importe. A palavra cunhado, como uma corrente elétrica, ela percorreu o coração de Jian Yuei. As pontas de suas orelhas ficaram rosadas instantaneamente. Ela lançou um olhar fulminante para Jian Zimin, envergonhada e irritada. Que absurdo você está falando? Meu namorado e eu ainda não recebemos nossa certidão de casamento. Por que você está gritando ei, desse jeito? Não é apenas uma questão de tempo? Irmã, você é tão legal. Os irmãos estavam prestes a começar uma briga. Você se encosta na cama do hospital. Ele tossiu rapidamente e disse, Zimin, você pode voltar agora. Ouvir suas palavras. Jian Zimin ficou perplexo, mas eles não ousaram desobedecer. Ele assentiu obedientemente. Tudo bem? Cunhado, irei visitá-lo novamente quando tiver tempo. Espero que você melhore logo. Observando seu irmão mais novo partir obedientemente, uma onda de loucura surgiu no coração de Jian Yuei. Até Jian Zimin te aprovou. Eles deram mais um grande passo para ficarem juntos. Ele mal podia esperar para se sentar ao lado da sua cama. A pequena Muzi piscou seus grandes olhos curiosos. Confesse honestamente. Como você conheceu meu irmão? Esse diabinho. Você está comendo uma maçã. Ele ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. É claro que não se pode dizer que seja por causa dos pesticidas. Você tinha que insultar 8 vezes os ancestrais deles para sequer conhecê-los. Revirando os olhos. Você simplesmente solta. E se um dia você não estiver mais aqui? As pessoas vieram à minha casa. Eu preparei uma refeição para ele. Ele vinha com frequência. É simples assim. Você está mentindo descaradamente, não é? Jian Yuei acreditava que isso era verdade. Imediatamente depois, ele soltou uma bomba quando você recebeu alta do hospital. Vou te levar para conhecer meus pais. Contanto que eles concordem, podemos nos casar agora. Seu gesto de comer uma maçã no momento do casamento congelou. Você vira a cabeça em descrença, olhando para o entusiasmo de Jian Yuei. Imperatriz. Quando chegamos a este ponto, eles se casaram sem nem mesmo namorar. Isso é rápido demais. Jian Yuei, no entanto, pensava diferente. Ele parecia magoado. Xiao Muzi colocou delicadamente sua pequena mão na parte inferior do abdômen dela. Você quer ser um canalha? Talvez eu já esteja carregando um pouco de mugé dentro de mim. Você não pode me deixar. Ao observar sua aparência deplorável, você realmente se empenhou ao máximo. É a pequena Yuei. Fale com o coração. Nos casamos sem nem mesmo namorar. Não é muito rápido? E eu nem tenho 22 anos ainda. Não me importo, não me importo. Xiao Muzi ativou diretamente o modo rebelde de Yuei. Você é minha. Você será minha para sempre. Ele acredita firmemente que sua gentileza para com ele é uma expressão de amor. Nenhuma contestação será aceita. Olhando para ele assim, de repente, uma ideia lhe ocorreu. Meu coração, tomado pelo pânico, transformou-se instantaneamente em um coração travesso. Você se aproxima dele. Baixando a voz, ele perguntou a Yu Yunpen em um tom amador. Deveríamos fazer isso de novo? Pode tornar a gravidez de Xiao Mu mais estável. Suas palavras são como uma pena. Acertou o rio em cheio, o lugar mais terno no coração de Yuei. Num instante, Jian Yuei, que estava sentada ereta. Meu corpo inteiro ficou mole. A mente dele está repleta de imagens de momentos com você. Minha respiração ficou acelerada. Mas ele olhou para o céu pela janela, suprimindo a força pulsação em meu coração. Xiao Muzi mordeu o lábio inferior e balançou a cabeça negativamente. Não é permitido anunciar em plena luz do dia. Que noite, é boa ou não? Farei tudo o que você disser esta noite. Neste momento, ele. Já não tenho a mínima ideia de te deixar. Eu só quero que você fique com ele para sempre. Certo, será feito o que a imperatriz disser. Xiao Muzi obedeceu à ordem. Você baixou a cabeça deliberadamente, com uma expressão lamentável. Essa aparência. Era como se ele tivesse feito algo absolutamente hediondo. Como um cachorrinho abandonado pelo mundo inteiro. Este movimento. Mais uma vez, aquilo atingiu o coração de Jian Yuei com precisão cirúrgica. Ele se sentiu desconfortável imediatamente. Ele parece não oferecer absolutamente nenhuma resistência a você. Hesite por um instante. Ele apontou para seus lábios vermelhos e carnudos. A voz era fraca, carregando um tom de concordância. Está tudo bem assim? Seus olhos brilharam instantaneamente. Ele assentiu com entusiasmo. Jian Yuei revirou os olhos para você, claramente irritada.
Então ele se aproximou cautelosamente. 2 horas depois, Jian Yueyu estava escovando os dentes no banheiro. Seus olhos e sobrancelhas irradiavam uma felicidade que ela não conseguia esconder. Você é como o presente mais perfeito que Deus lhe deu. Ele deve protegê-lo com cuidado. Eu nunca mais permitirei que você sofra a menor injustiça. Neste exato momento, pensando no culpado que causou tudo isso, seus olhos envelheceram repentinamente num instante. Aquele assassinato. O presidente decisivo de Xinzhou, Jian Yueyu, está online novamente. Uma aura arrepiante envolveu instantaneamente todo o banheiro. Ele cuspiu a espuma da boca. Xiaqin pegou o celular e fez uma ligação. A coleta dos antecedentes criminais de Xiao Jibo foi concluída? Sua voz era desprovida de qualquer calor. Depressa, tragam-no para cá. Não quero que meu irmão se machuque por causa dele. Do outro lado da linha telefônica, Qin Vanin respondeu imediatamente que o presidente Jian já estava cuidando do assunto. Algumas provas ainda estão desaparecidas e a investigação continua em andamento. A prece realmente aposta diretamente em Yueyu. Após a conclusão, todos os envolvidos receberão um bônus de 20.000 yuans. Pagamento em dobro por todos esses dias. Sim, senhor Jian, cuidarei disso imediatamente. O poder do dinheiro é ilimitado. Departamento Jurídico do Grupo Shenzhou, transformando-se instantaneamente em uma máquina de guerra altamente sofisticada. Começou a correr feito louco. Qin Vanin desligou o telefone. Uma luz quente brilhava em seus olhos. Ele murmurou para si mesmo: como você ousa ferir meu irmão pastoral? Xiao Jibo, você teve um fim justo. O dia seguinte também foi o último dia do período do acordo. Quando Yueyu acordou, ainda utiliza garras e um mecanismo de travamento. Jian Yueyu, ao abrir os olhos, não se moveu. Afinal, a existência de locais fixos era para restringir seus movimentos. Sentindo-se em um lugar fixo, Jian Yueyu não conseguiu evitar estreitar os olhos. Ele estava sorrindo alegremente. Não sei quando começou. Você conquistou gradualmente o coração dele. Talvez seja a luz que deixo acesa quando chego em casa depois do trabalho todos os dias. Ou talvez seja sempre assim. Apenas uma frase. Essa atitude de estar disponível sempre que necessário. Claro, também pode ser devido à sua atitude despreocupada. Não leve nada para o lado pessoal. Mas o que mais me importa é o que ele sente. Ou talvez seja o cuidado meticuloso que ela costuma dedicar a ele. Até mesmo produtos de higiene feminina, como absorventes higiênicos. Ele sabia de tudo isso. Não é à toa que dizem que a companhia é a expressão de amor mais duradoura. Com o tempo, revelando o verdadeiro caráter. O método de gotejamento de pedra. Esse é o atalho mais fácil para conquistar o coração de uma mulher. Se não fosse por isso, como Jian Yueyu pôde tolerar seu comportamento ultrajante? Até mesmo os esforços de todos os envolvidos. Mas neste exato momento, porta da enfermaria. Não sei quando fui silenciosamente afastado. Li Qingje e Jian Dongyin pareciam culpados, observando silenciosamente a situação dentro da enfermaria. Após um curto período, pareceu que o alvo não havia sido encontrado. Ele finalmente soltou um leve suspiro de alívio. Yueyu não está aqui. Não deveria ter ido para casa descansar ontem à noite? Tenho a impressão de que estamos cometendo algum tipo de roubo. Jian Dongyin sentiu mesmo. Mas aquele pirralho instruiu especificamente. Precisamos fazer uma surpresa para Jian Yueyu. Então eles não tiveram outra escolha a não ser manter segredo. O genro queria fazer uma surpresa para Yueyu. O que podemos fazer? Etc. Assim que Jian Dongyin estava prestes a entrar na enfermaria. O momento que desperta a canção pastoral. Suas pupilas se contraíram involuntariamente e de forma acentuada. Por causa do sofá ao lado. Havia uma pilha de roupas femininas espalhadas por ali. Se não me falha a memória, está Jian Yueyu. Isso significa. Os olhares de Jian Dongyin e Li Qingje. Não consegui evitar me mover em direção à cama do hospital, observando Muji dormindo profundamente sob os cobertores. Silêncio por um longo tempo. As silhuetas no cobertor mostram claramente duas pessoas. Não percebemos isso quando estávamos longe. Eles já chegaram ao pé da cama. Seria demais se eu não pudesse ver. Jian Dongyin e Li Qingje trocaram olhares. Ao mesmo tempo, ele assentiu com a cabeça e caminhou silenciosamente em direção à porta. Dá a sensação de estar agindo às escondidas. Mas, nesse instante, Jian Yueyu pareceu ter ouvido o barulho também. A cabecinha espreitava por baixo do cobertor. Observe aquelas duas figuras familiares com expressões confusas. Por que a mãe está aqui? Espere, isto é um hospital. Mãe e pai, vocês precisam sair daqui. Eu não estava vestindo roupas. Ouvir uma voz familiar. Jian Dongyin e Li Qingje trocaram um olhar amargo. Ele acelerou o passo e saiu da enfermaria. Jian Yueyu pareceu chocada. Parece que eles se esqueceram da existência de locais fixos. Não consegui evitar mudar a posição do meu corpo. Shin Seng gritou: Pequeno Muzi, levante-se depressa.
Meus pais estão aqui, depressa, saia daqui. Era aquela voz familiar novamente. Você abriu seus olhos sonolentos. Após a conhecida retirada. Intrigado, perguntei, por que você veio aqui? Do que você tem medo? Você ainda não despertou completamente. Acho que Jian Yueyu está fazendo tempestade em copo d'água. Depois que você desistiu, não havia mais um lugar fixo para ficar. Jian Yueyu olhou para a boca com cautela. Após confirmar que os pais já haviam saído, ele se levantou rapidamente, pegou suas roupas e começou a vesti-las. Durante o processo de vestir, depois de ouvir sua pergunta despreocupada, meu coração está tomado pelo pânico. Ainda não tive oportunidade de apresentá-lo aos meus pais. A existência de Xiaomuzi. Será que a mamãe e o papai vão achar que a Xiaomuzi é o tipo de pessoa que gosta de cabelo loiro? Pensando nisso, Jian Yueyu não conseguiu evitar olhar para seus cabelos negros como azeviche, cabelo curto e grosso. Ele finalmente soltou um leve suspiro de alívio. Graças a Deus. Não tem cabelo loiro. Mamãe e papai provavelmente não se importarão. Depois que Jian Yueyu se vestiu. Mas de repente eu descobri. Você adormeceu novamente em algum momento da noite. Um sorriso carinhoso, porém impotente, surgiu em seu rosto. Ok, você pode voltar a dormir. Vou sair para conversar com meus pais. Neste momento, o coração e os olhos de Jian Yueyu estão cheios de você. Ele não quer que você seja injustiçado, na frente dos seus pais. Então ele decidiu sair e primeiro ouvir a opinião de seus pais. Se os pais não se importarem. Ele relatou toda a gentileza que você lhe demonstrou ao longo do último ano. Conte aos seus pais. No coração de Jian Yueyu, Jian Donggen e Li Qingja sempre foram muito de mente aberta. Depois de ouvirem, eles certamente reconhecerão sua existência. Mas antes que Jian Yueyu pudesse dar alguns passos, a porta foi aberta novamente. Li Qingja espiou. Parece que eles queriam ver Jian Yueyu se vestir. Depois de ver Jian Yueyu completamente vestida, ele puxou Jian Donggen de volta para dentro. Yueyu ainda carregava a lancheira térmica de ontem. Você acordou. Acorde logo seu genro e dê a ele uma canja de galinha. Dê a ele algum alimento. Assim que Jian Yueyu estava prestes a falar, Li Qingja olhou para a pessoa deitada na cama com um sorriso nos olhos. Você acabou de abrir seus olhos sonolentos. Por que mamãe e papai chegaram tão cedo hoje? Parece que ainda não são 6 horas. Nesse ponto você também descobriu. Li Qingja e Jian Donggen. Ele olhou para Erlan com certa surpresa, completamente alheia à presença de Jian Yueyu. No entanto, na visão de Jian Yueyu, essa cena foi incrivelmente surpreendente. Meus pais e meu irmão chamam meus pais dessa forma. Quando eles se conheceram, Jian Yueyu apenas sentia que este mundo, ele ficou praticamente irreconhecível. Por que o jovem é tão íntimo de seus pais? Mas antes que Jian Yueyu pudesse sequer perguntar, mas eu vi aquele item. Jian Donggen, o pai antiquado. Mas vá diretamente até os pés da cama. Ele pegou a mesinha e a empurrou para a frente do irmão Mu. Seu pirralho, sua mãe tem medo que você passe fome. Fui dormir antes das 19 horas ontem à noite. Levantei às 3 da manhã para fazer sopa de galinha para você. Levante-se e beba. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Você é tão bom para mim. Eu estou tão feliz. Esta é você depois de recuperar um pouco da consciência. Eles voltaram a jogar. Li Qingja olhou para você com um sorriso radiante. Ele lhe serviu sopa de galinha com prazer. Contanto que você goste, amigo. Como você está se sentindo? Ainda dói? Devemos pedir ao médico que o examine novamente? Jian Donggen, que estava por perto, ouviu essa pergunta. Seu olhar se tornou mais penetrante. A cartomante ainda estava encolhida debaixo das cobertas. Muito melhor, a medicação foi aplicada a tempo. Pouco impacto. Sogro e sogra. Os 3 genros conversavam como se não houvesse mais ninguém por perto, abandonando Jian Yueyu, sua própria filha. Jian Yueyu considerou isso um tanto inaceitável. Mas, vendo quanto Jian Donggen e Li Qingja gostam de você, Jian Yueyu também não conseguiu se conter. Ele apertou os olhos, feliz. Você é um presente dos céus para ela. O melhor presente de Jian Yueyu. Enquanto você se veste silenciosamente na cama. Só depois de tomar o remédio é que percebi o problema. Ele virou a cabeça rapidamente, olhando para Jian Yueyu, que estava de pé ao lado com um sorriso no rosto. Ninanshen, incapaz de se controlar após a exposição. Jian Donggen e Li Qingja ouviram claramente. O casal de idosos também deu uma risadinha boba nesse momento, virando a cabeça para olhar para Jian Yueyu, que estava de pé ao lado com os olhos semicerrados. O que aliviou Jian Donggen e Li Qingja. Jian Yueyu tem esta aparência. Isso significa que não há raiva. Pelo contrário, algumas pessoas realmente gostaram. Mas o que te preocupa é que o acordo ainda não expirou. Existem coisas que não são adequadas para causar problemas?
Infelizmente, o casal de idosos não sabia. Por favor, me explique, amigo. Quando você conheceu meus pais? Eles chamam os pais de mamãe e papai com mais carinho do que a mim. Embora eu não queira te culpar. Mas esta cena aconteceu. Jian Yue ainda estava bastante curioso. Como você conseguiu fazer isso? Incluindo Jian Zining e os outros que vieram ontem. Você conquistou completamente os 4 membros da família Jian. Intenção de rasgar ancestral. Isto foi um acidente, meu senhor. Você precisa acreditar em Xiao Muzi. Xiao Muzi é absolutamente leal a você. O sol e a lua são testemunhas. Parece que eles têm medo de causar o infortúnio de Yue. A dor e a indignação em sua voz. Era como neve em junho. Visto que retornou ao seu estado habitual de instabilidade. Imagem de uma pessoa. Jian Dongzheng. Li Qingje e Jian Yue trocaram olhares. Todos caíram na gargalhada. Aquele pirralho só sabe fazer papel de bobo. Cara, você é uma companhia muito agradável. Xiao Muzi, fale direito. Você fez beicinho, parecendo magoada. Olhando para a sopa de galinha na mesinha. Isso também aconteceu porque meu estômago estava reclamando. Ele disse fracamente, bem, mamãe e papai, eu como primeiro todos os meses. Estou com tanta fome, falo com você mais tarde. Ao ver você começar a beber a sopa de galinha com tanto entusiasmo, fico feliz por ter começado. A família de 3 pessoas não te incomodava. Afinal, ele se recuperou da doença. É normal sentir fome rapidamente. Claro, essa foi apenas uma ideia de Li Qingja. Jian Donghen olhou para aquilo sem emitir som algum. Papel higiênico na lixeira. Havia também um leve odor persistente no ar. O brilho em seus olhos e sobrancelhas era inegável. Jian Yue, como pessoa envolvida, sabia ainda mais. Na noite passada, Muji queria alimentá-lo. Por quanto tempo eles também lutaram para que Little Pastoral Song desse origem ao livro? É normal sentir fome. No entanto, Jian Yue descobriu o olhar de Jian Donghen. Quando olhei para a lata de lixo, intencionalmente ou não, seu rosto ficou subitamente vermelho vivo. Jian Yue, que pagou Mohuon. Naturalmente, Jian Donghen percebeu o olhar satisfeito em seus olhos. Eu estava feliz, mas também incrivelmente envergonhada. Papai acabou descobrindo. Que vergonha! Espere até terminar toda a marmita de sopa de galinha. Só então ele deu um tapa no braço, em sinal de satisfação. Acomodei-me confortavelmente nos lençóis. A dor persistente e fraca. Isso não pode mais te afetar. Jian Donghen e Li Qingja pareciam estar sentados no sofá. Por que mamãe e papai chegaram tão cedo hoje? Você está acordado? Já que você foi descoberto, está com preguiça de fingir. Enfim agora. O relacionamento dele com Jian Yue havia chegado a um certo ponto. Ao ponto do casamento. Não adianta mais esconder, né? Olá, não tínhamos considerado isso. Yue voltou a dormir? Pensei em chegar com antecedência para evitar um acidente de carro. Quem diria? Jian Donghen lançou um olhar significativo para os dois. Havia também uma lata de lixo ao lado da cama do hospital. Apenas um olhar. Mas isso deixou Yue, que já era um pouco tímida, ainda mais envergonhada. Sinto ainda mais vergonha. Ele lançou um olhar furioso para a pessoa sentada na cama. Seus olhos estavam cheios de ressentimento. Yue estava preocupada comigo, então ela ficou acordada comigo ontem à noite para dormir. Isso não é uma piada? Sentada na cama, você coça os cabelos desgrenhados. Ele apenas riu e explicou, não é nada, não é nada. É melhor para Yue ficar e cuidar de você. Assim, poderemos dar notícias sobre o pai do nosso neto mais cedo. Você deve cuidar da sua mãe. Olhe o que a mamãe está dizendo. Após ouvir as palavras de Li Qingja, o rubor de Jian Yue se aprofundou. Ela se agarrou ao braço de Jian Donghen, fingindo insatisfação. Acompanhando minha filha desde que ela foi para a universidade. Nunca fiz esse tipo de gesto sedutor antes. Jian Donghen não sentiu nada de errado. Ele riu aliviado. Sua mãe tinha razão. Tem alguns filhos enquanto você é jovem. Sua mãe e eu podemos ajudar você a cuidar deles. Não se preocupe, pai. Estou tentando fazer com que Yue tenha 2 filhos em 3 anos. Uma para você e uma para a mamãe. Seu desavergonhado, você não tem a menor ideia do que é moderação. Depois de ouvir as acusações de Jian Donghen e Li Qingja, dando tapinhas no peito dele e se segurando teimosamente até. Mamãe e papai, vocês também estão aqui. Cunhado, vim te visitar. Trouxe para você os pãezinhos fritos daquela loja na cidade velha. Coma enquanto estiver quente. Nesse exato momento, a porta da enfermaria foi aberta novamente. Jian Zimin entrou vindo de fora da porta. Carregar bolsas grandes e pequenas. Carregando um café da manhã bem quente. Nesse momento, Jian Yue também entendeu. Você definitivamente mentiu para ele ontem. Observe a aparência de Jian Zimin. Parece que já foi decidido. Com certeza, essa casa não era uma que eu tivesse visitado apenas algumas vezes.
É simples assim, bastam algumas refeições. Jian neste momento. Até mesmo Yue achou suas ações um pouco divertidas. Você já conquistou toda a família dele, que é composta por 4 pessoas. Muzi pequenina, você é realmente incrível. Não me admira que eu, um homem digno, presidente do grupo Shenshou, eu caí em seus braços. Tenho a impressão de que ele é o presidente do meu grupo Shenshou, esposa do presidente. Nem mesmo o jovem mestre conseguiu escapar das suas garras. Será que é porque estamos conectados telepaticamente? Você parece entender Jian. Os olhos de Yue expressavam uma mistura de divertimento e exasperação. Nos olhos, ele lançou um olhar significativo para Jian Yue. Ele estava um tanto confuso. No entanto, naquele momento, Jian Zimin, eu já preparei todos os cafés da manhã, colocados sobre uma pequena mesa. Ele disse para você com um sorriso alegre, cunhado, tome o café da manhã rápido, melhore logo e prepare algo delicioso para mim. Você esfregou a barriga, que estava cheia de sopa de galinha. Olhando para os olhos expectantes de Jian Zimin, ele respirou fundo. Ele respirou aliviado. Concordo com a cabeça e aceno com a cabeça. Aquele olhar de alguém correndo para o local da execução. Isso fez Li Qingja cair na gargalhada novamente. Até mesmo Jian Donghen balançou a cabeça em sinal de impotência. No entanto, é preciso dizer, desde que você entrou pelo portão da família Jian, a família Jian, que antes era sem vida, é como ser inundado por uma emoção chamada felicidade. Este ano, Jian Donghen sentiu de verdade. Ele parece muito mais jovem do que antes. Sem chance. Com aquele pirralho do Muji aparecendo de vez em quando na casa dele para bater nele. É difícil não ser feliz. Li Qingja compartilhava da mesma opinião. Meu carinho por você. Isso superou até mesmo, sutilmente, o afeto que ele sentia por seus próprios filhos. Jian Zimin, por outro lado, estava preocupado com as coisas boas que você fazia por ele. Guarde isso com carinho no meu coração. Caso contrário, eu não teria dirigido tão longe tão cedo pela manhã. Vou trazer o café da manhã para você. Jian Yue ao lado. Nesse momento, sentiu um alívio completo. Com um sorriso radiante. Olhando para a família feliz à minha frente. O olhar em seus olhos era cheio de ternura. O último dia do contrato. A família de 5 pessoas passou rindo e brincando dentro do hospital. Isso mesmo, é uma família de 5 pessoas. Ao longo de todo o dia. Jian Dongzheng. Nem Li Qingja nem Jian Zimin saíram do hospital. Eu também estou no hospital com você. Isso deixou o irmão Mu extremamente à vontade. Pelo menos nesta cidade. Existem pessoas que realmente se importam. Li Qingja levantou-se às 3 da manhã. Um leve tom de sonolência já começava a aparecer em seus olhos e sobrancelhas. Olhando com um olhar de desculpas para a mãe do irmão mais novo, que parecia um pouco sonolenta. Deixe o Yue ficar aqui com você. Mamãe vai trazer doces para você amanhã. Mãe, eu já estou quase recuperado. Posso receber alta amanhã. Eu cozinharei para você amanhã. Você deve descansar bem em casa. Você interrompeu Li Qingja rapidamente. Afinal, Li Qingja já está ficando velho. Acordar tão cedo de manhã faz mal à saúde dela. O dia todo hoje. Você pode perceber claramente a sonolência nos olhos de Li Qingja. Mas mesmo neste caso, a pessoa idosa ainda está sob seus cuidados no hospital. Você não é o tipo de pessoa insaciável. Às vezes, saber a hora de parar é a coisa mais importante. Certo, a mamãe estará te esperando em casa amanhã, assistindo Jian Donghen partir. Depois que Li Qingja e Jian Zimin partiram, Jian Yue então conseguiu. Os 2 olhos brilhantes ao lado da cama reluziam como estrelas. O fornecimento fundamental de Xiao Muzi é uma explicação. Como você se tornou tão próximo dos meus pais? Ela me chama de mãe com mais carinho do que eu. Você encara o objeto que está a menos de 30 centímetros de distância. O rosto perfeito de Jian Yue está muito longe. Não consegui evitar engolir em seco. Após perceber suas ações, o rosto de Jian Yue também ficou vermelho. Um brilho intenso surgiu em seus olhos. Jovem mestre extremamente tentador. Deixe que Xiao Muzi te nutra. Sua voz está um pouco rouca. Desde que venceu Jian Yue, você parece ter uma queda por Jian. Yue não ofereceu absolutamente nenhuma resistência. O brilho aquoso nos olhos de Jian Yue estava ainda mais pronunciado. Ele não estava mentindo. Ele simplesmente continuou a encarar em silêncio a pessoa à sua frente. Você que está em sintonia com Jian Yue. Ele entendeu naturalmente o que ele queria dizer. Com movimentos extremamente delicados, ela colocou Jian Yue em seus braços. Ele beijou aqueles lábios vermelhos e sedutores sem rodeios. O mesmo casal de idosos ainda estava do lado de fora da enfermaria, ouvindo os sons dentro da enfermaria. Havia uma sensação de impotência em minha mente. O relatório de paternidade deles já foi divulgado. A 4ª criança, na verdade, não era filha dele. Então, a criança na enfermaria.
É muito provável que uma mensagem de erro tenha sido gerada. Mas o barulho na enfermaria durou 2 noites consecutivas. Deixe o casal de idosos. É muito difícil chegar até a porta de madeira antiga da enfermaria. Você diz que esta criança. Como você pode ser tão descuidado com a sua própria saúde? Ela sofreu ferimentos muito graves e ainda faz isso todos os dias. Nesse exato momento, aconteceu algo inesperado na enfermaria.